Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Coleção Risoli e Isis. Escrito por Tess Gerritsen. Livro 8. Gélido. Capítulo 1. Flying of Angels. Idaho. Ela era a escolhida. Durante meses, ele havia estudado a garota desde que ela e a família se mudaram para o complexo. Seu pai era George Sheldon, carpinteiro medíocre que trabalhava em construções. A mãe, mulher pouco marcante e sem graça, fora encaminhada para a padaria comunitária. Os dois estavam desempregados e desesperados quando entraram pela primeira vez na igreja, em Idaho Falls, procurando consolo e salvação. Jeremias olhara nos olhos e logo entenderá tudo. Eram almas perdidas em busca de uma âncora, qualquer uma. Estavam maduros para a colheita. Agora, o Sheldon e a filha, Kate, moravam na casa C do recém-construído conjunto habitacional Calvary. Todo domingo, sentavam-se no banco que lhes fora designado, na 14 fila. No jardim da frente, tinham plantado malvas e girassóis, as mesmas flores alegres que adornavam todos os outros jardins. Logo se mesclaram as outras 64 famílias da congregação, que trabalhavam, rezavam e, todo domingo, compartilhavam o pão juntas. Contudo, os Sheldon eram únicos no que dizia respeito a um fato importante. Tinha uma filha extraordinariamente bela, aquela que ele não conseguia parar de olhar. Da janela, Jeremias podia vê-la no pátio da escola. Era o intervalo do meio-dia, e os alunos andavam do lado de fora, aproveitando o dia cálido de setembro. Os garotos de camisa branca e calças pretas, e as meninas em seus longos vestidos de tom pastel. Todos pareciam saudáveis e coloridos pelo sol, como deviam ser todas as crianças. Mesmo entre aquelas garotas com jeito de cisne, Kate Sheldon se destacava, com os cachos impecáveis e a risada sonora. Como as meninas mudavam depressa, pensou ele. Em apenas um ano, ela havia passado de criança a jovem esbelta. Os olhos luminosos, os cabelos reluzentes e as bochechas coradas eram sinais de fertilidade. Ela estava entre duas garotas, à sombra de um carvalho. Traziam as cabeças inclinadas, como as três graças sussurrando segredos. Em torno delas, rodopiava a energia do pátio da escola, onde os alunos tagarelavam, brincavam de amarelinha e chutavam uma bola de futebol. De repente, Jeremias notou um garoto indo em direção às três meninas e franziu o senho. Tinha cerca de 15 anos, cabelos louros embaraçados e pernas compridas, já maiores que as calças. No meio do pátio, ele parou, como se tomando coragem para continuar. Depois, levantou a cabeça e caminhou em direção às meninas. Em direção a Kate. Jeremias se aproximou mais da janela. Quando o garoto chegou perto, Kate levantou a cabeça e sorriu de forma simpática e inocente para o colega, que só tinha uma coisa na cabeça. Sim, Jeremias podia adivinhar o que estava na mente do menino. Pecado. Imundície. Eles começaram a conversar, Kate e o garoto, enquanto as outras duas colegas se afastavam deliberadamente. Não conseguia ouvir a conversa por causa do barulho no pátio, mas reparou na inclinação atenta da cabeça de Kate e na forma charmosa como tirou o cabelo dos ombros. Viu o garoto se dobrar mais em sua direção, como se sentisse e saboreasse seu perfume. Aquele não era o fedeio dos MC Keenan? Adam ou Alan? Uma coisa assim. Havia tantas famílias agora morando no complexo, com tantos filhos, que não conseguia se lembrar do nome de todos. Olhou com raiva para os dois, apoiando-se na janela com tanta força que as unhas perfuraram a pintura. Deu meia volta e saiu da sala, descendo a escada ruidosamente. A cada passo, os dentes ficavam mais cerrados, a acidez queimando um buraco no estômago. Saiu do prédio como uma flecha, mas parou antes de cruzar o portão do pátio, lutando para recuperar o controle. Aquilo não ia adiantar. Demonstrar raiva não seria conveniente. O sino da escola tocou, chamando os alunos de volta às salas. Continuou tentando se acalmar, respirando fundo.
Concentrou-se na fragrância do feno recém-cortado e do pão sendo assado na cozinha comunitária. Do outro lado do complexo, onde o novo salão de culto estava sendo construído, vinha o ruído de uma serra e o eco dos tantos martelos fixando pregos. São os virtuosos de trabalho honesto de uma comunidade se esforçando para a glória maior do Senhor. E eu sou seu pastor. Pensou ele, eu mostro o caminho. Veja como já estão adiantado. Bastava apenas olhar em torno do vilarejo que prosperava, em direção às 12 casas novas em construção, para perceber como a congregação florescia. Por fim, abriu o portão e entrou no pátio. Passou pela sala do ensino básico, onde as crianças cantavam a música do alfabeto, e entrou na do ensino médio. A professora ouviu e deu um pulo da cadeira, surpresa. Profeta God, que honra! Exclamou ela. Não sabia que o Senhor vinha nos visitar hoje. Ele sorriu, e a mulher ruborizou, encantada com aquela atenção. Irmã Janete, não precisa se preocupar comigo. Só quis entrar para dizer olá à sua turma, e ver se todos estão gostando do novo ano escolar. Ela sorriu para os alunos. Não é uma honra ter o profeta God nos visitando em pessoa? Deem as boas-vindas a ele. Todos. Bem-vindo, profeta God, responderam os alunos a uma só voz. O ano escolar está bom para todos vocês? Perguntou ele. Sim, profeta God, disseram eles mais uma vez juntos. A resposta soou tão perfeita que parecia ensaiada. Kate Sheldon, observou, sentava-se na terceira fila. Ele também notou que o garoto louro, que havia flertado com ela, ocupava a carteira imediatamente atrás. Jeremias começou a andar pela sala de aula, vagarosamente, balançando a cabeça e sorrindo, enquanto examinava desenhos e redações dos alunos pendurados nas paredes. Como se realmente se importasse. Toda a sua atenção estava concentrada em Kate, sentada modestamente à sua carteira. O olhar baixo, como convinha a uma garota modesta. Eu não tenho a intenção de interromper a sua aula, disse ele. Por favor, continue o que estava fazendo. Finja que não estou aqui. Está bem, concordou a professora, pigarreando. Crianças, Abrão. Por favor, o livro de matemática na página 203. Completem os exercícios dos números 10 ao 16. E quando terminarem, vamos conferir as respostas. Enquanto se ouvia o ruído dos lápis e das folhas de papel, Jeremias passeava pela sala. Os alunos se sentiam intimidados demais para olharem em sua direção, mantendo os olhos fixos nas carteiras. A matéria era álgebra, algo que nunca se interessara em dominar. Ele parou ao lado do garoto louro que havia demonstrado tão claramente o interesse por Kate, olhando por cima de seus ombros. Viu o nome escrito no livro de exercícios. Adam M. Sequinon. Um problema com o qual teria de lidar mais tarde. Depois, foi em direção à carteira de Kate, onde parou e olhou também por cima de seus ombros. Nervosa, ela escreveu uma resposta e depois a apagou. Um pedaço do pescoço aparecia por sob os cabelos, e a pele foi tingida por um forte tom de vermelho, como se chamuscada pelo olhar dele. Inclinando-se mais para perto, sentiu-lhe o perfume, e um calor inundou suas partes íntimas. Não havia nada mais delicioso que o aroma da pele de uma garota nova, e daquela era o mais doce de todos. Através do tecido da parte de cima do uniforme, podia ver o contorno dos seios que já despontavam. Não se aflija tanto, querida, sussurrou ele. Eu também nunca fui muito bom em álgebra. Ela ergueu os olhos, e o sorriso que lhe deu foi tão encantador que o deixou sem fala. Sim, essa é a garota. Flores e fitas enfeitavam os bancos e pendiam em cascatas as altas vigas do recém-construído salão de culto. Havia tantas flores que o local parecia o próprio jardim do Éden, perfumado e tremulante. Enquanto a luz da manhã penetrava pelas rosáceas, 200 vozes radiantes cantavam hinos de louvor. Pertencemos a vós, ó Senhor. Abundante é vosso rebanho e generosa vossa colheita. As vozes diminuíram, e o órgão tocou de repente uma fanfarra. A congregação se virou a fim de olhar para Kate Sheldon, paralisada sob o portal, piscando em confusão, com todos aqueles olhares voltados para ela. Usava o vestido com rendas que a mãe havia feito para ela, e os sapatos novos de cetim branco despontavam sobre a bainha. Na cabeça estava pousada uma coroa virginal, de rosas brancas. O órgão voltou a tocar, e a congregação aguardava ansiosa, mas Kate não se movia. Não queria fazê-lo. Foi o pai que a forçou a dar o primeiro passo. Pegou-a pelo braço, enterrando-lhe os dedos na carne, em um comando inequívoco. Não ouse me envergonhar. Ela começou a andar, os pés dormentes dentro dos belos sapatos de cetim, enquanto se movia em direção ao altar que pairava adiante. Em direção ao homem que o próprio Deus proclamara que seria seu marido. Kate tinha vislumbres de rostos familiares nos bancos, professores, amigos, vizinhos. Lá estavam a irmã Diane, que trabalhava na padaria com sua mãe, e o irmão Raymond, que cuidava das vacas, cujos flancos macios ela gostava de acariciar, e sua mãe, de pé diante do primeiro banco, onde jamais estivera antes. Era o lugar de honra, a fila onde apenas os membros mais favorecidos da congregação podiam sentar. Parecia orgulhosa, tão orgulhosa, vestida como uma rainha e usando também uma coroa de rosas. Mamãe, sussurrou Kate. Mamãe. Contudo, a congregação dera início a um novo hino, e ninguém a ouvia em meio à cantoria. No altar, o pai enfim soltou o braço da menina. Seja boazinha, murmurou ele, afastando-se para ir se juntar à mãe. Ela se virou para o seguir, mas sua fuga foi impedida. O profeta Jeremias God se pôs em seu caminho e pegou-lhe sua mão. Como os dedos dele pareciam quentes contra a pele fria dela. E como a mão parecia grande, envolvendo a dela, como se estivesse presa no aperto de um gigante.
A congregação começou a cantar a marcha nupcial. União jubilosa, abençoada no céu, indissolúvel aos olhos do Senhor. O profeta Good puxou mais para perto, e ela choramingou de dor quando os dedos dele apertaram sua carne como garras. Você é minha agora, unida a mim pela vontade de Deus, foi que aquele apertão disse a ela. Tem que me obedecer. Ela se virou a fim de olhar o pai e a mãe. Silenciosamente, implorou-lhes que a tirassem dali e a levassem para casa, onde era seu lugar. Ambos sorriam enquanto cantavam. Examinando o salão, procurava por alguém que a resgatasse daquele pesadelo, mas tudo que viu foi um vasto mar de sorrisos de aprovação e cabeças assentindo. Um ambiente onde a luz do sol brilhava sobre pétalas de flores, onde 200 vozes cresciam com a canção. Um lugar onde ninguém ouvia, onde ninguém queria ouvir os gritos silenciosos de uma garota de 13 anos. Capítulo 2. 16 anos depois. Eles haviam chegado ao fim do relacionamento, mas nenhum dos dois admitia. Em vez disso, falavam sobre as ruas alagadas pela chuva e como o trânsito estava ruim naquela manhã, e a possibilidade de o voo que ela pegaria no aeroporto Logan estar atrasado. Não falavam sobre o que lhes pesava no espírito, embora Maura e Isis pudessem ouvir tudo na voz de Daniel Broff e mesmo na sua, tão uniforme, derrotada. Ambos tentavam fingir que nada havia mudado entre eles. Não. Estavam apenas exaustos por passar metade da noite acordados, presos à mesma conversa dolorosa, que havia se tornado o refrão que precedia o ato amoroso. A conversa que sempre a deixava carente e exigente. Se ao menos você pudesse ficar aqui comigo toda noite. Se ao menos a gente pudesse acordar juntos toda manhã. Mas eu estou aqui e agora, Maura. Mas não por inteiro. Não até você se decidir. Pela janela, Maura observava os carros atravessando o temporal. Daniel não consegue se decidir, pensou. E mesmo que se decidisse por mim, mesmo que abandonasse o sacerdócio, a sua preciosa igreja, a culpa seria sempre uma presença entre nós, nos encarando como uma amante invisível. Observava o limpador de para-brisa empurrando a água para os lados, e a luz sombria lá fora se adequava ao seu estado de espírito. Você vai chegar em cima da hora, disse ele. Fez seu cheque online? Fiz ontem. Estou com o cartão de embarque. Ok. Com isso você ganha uns minutos. Mas preciso despachar a mala. Não deu para colocar as roupas de inverno na bagagem de mão. Seria mais lógico escolher um lugar mais quente e ensolarado para um congresso médico. Porque Wyoming é novembro. Dizem que Jackson Hole é linda. Bermuda também. Ela arriscou um olhar para ele. A penumbra do carro escondia as rugas de preocupação em seu rosto, mas Maura pôde ver o aumento de fios brancos no cabelo. Em um ano apenas, como envelhecemos, pensou. O amor nos envelheceu. Quando eu voltar, vamos para algum lugar quente juntos, sugeriu ela. Só por um fim de semana. Ela deu um sorriso displicente. Pelo amor de Deus, vamos esquecer o mundo e viajar por um mês. Ele permaneceu em silêncio. Ou isso é pedir demais? Perguntou ela, em voz baixa. Ele deu um suspiro de cansaço. Mesmo a gente querendo esquecer o mundo, ele vai continuar aí. E temos que retornar para ele. Nós não temos que fazer nada. O olhar que Daniel lançou para ela foi infinitamente triste. Você não parece acreditar muito nisso, Maura, observou, voltando o olhar para o tráfego. E nem eu. Não, pensou ela. Nós dois só acreditamos em ser insuportavelmente irresponsáveis. Eu vou para o trabalho todo dia, pago minhas contas sem atraso e faço o que o mundo espera de mim. Posso ficar tagarelando quando quiser sobre fugir com ele e fazer alguma coisa louca e irresponsável, mas sei que nunca vou. E nem Daniel. Ele estacionou em frente ao terminal de embarque. Por um momento, ficaram sentados sem olhar um para o outro. Ela concentrou-se nos outros passageiros, de pé na fila do check-in, que ia até a calçada. Todo mundo enfiado em capas de chuva, como participantes de um funeral numa manhã chuvosa de novembro. Ela não queria sair do carro quente e se juntar àquela multidão de viajantes desanimados. Em vez de pegar esse voo, podia pedir a ele que me levasse de volta para casa, pensou. Se tivéssemos mais algumas horas para conversar sobre isso, talvez pudéssemos encontrar uma forma de fazer com que as coisas funcionassem entre nós. Uma batida de dedos no para-brisa, e ela viu um policial do aeroporto os fulminando com o olhar. Aqui é só para desembarque, vociferou ele. Você tem que tirar o carro daqui. Daniel baixou o vidro. Só estou a deixando. Então faça isso. Vou pegar a sua bagagem, avisou ele, saindo do automóvel. Por um momento, os dois ficaram tremendo juntos no meio-fio, silenciosos em meio à cacofonia de ônibus barulhento e apitos de trânsito. Se ele fosse meu marido, pensou ela, nos despediríamos nos beijando bem aqui. No entanto, por muito tempo, eles haviam escrupulosamente evitado qualquer manifestação pública de afeto, e, embora Daniel não estivesse usando colarinho de clérigo aquela manhã, mesmo um abraço parecia perigoso. Eu não tenho que ir a esse congresso, disse ela. Podíamos passar a semana juntos. Ele suspirou. Maura, eu não posso simplesmente desaparecer durante uma semana. Quando vai poder? Preciso de tempo para tirar uma licença. A gente vai viajar, prometo. Mas tem sempre que ser em outro lugar, não é? Onde ninguém conheça a gente. Pelo menos uma vez, eu queria passar uma semana com você sem ter que viajar. Ele olhou para o policial, que estava vindo novamente na direção deles. Vamos conversar sobre isso quando você voltar, na semana que vem. Senhor, gritou o policial.
Tire o seu carro daí agora. Claro que vamos conversar. Ela riu. Nós somos bons de conversa, não? Parece que isso é tudo que a gente sabe fazer, completou, enquanto pegava a mala. Ele tentou segurar-lhe o braço. Maura, por favor, não vamos nos separar assim. Você sabe que eu te amo. Só preciso de tempo para resolver as coisas. Ela viu a dor estampada em seu rosto. Todos aqueles meses de farsa, indecisão e culpa haviam deixado cicatriz e ofuscado qualquer prazer que ele pudesse sentir ao lado dela. Maura podia tê-lo reconfortado com apenas um sorriso, um aperto tranquilizador no braço, mas, naquele momento, não conseguia enxergar nada além da sua própria dor. Só pensava em retaliação. Acho que não temos mais tempo, afirmou ela, afastando-se em direção ao terminal. No instante em que as portas de vidro se fecharam atrás dela, Maura se arrependeu de suas palavras. Porém, quando se virou para olhar, ele já estava entrando no carro. As pernas do homem estavam abertas, expondo testículos rompidos e pele das nádegas e do períneo queimada. A foto de necrotério aparecerá na tela sem qualquer aviso prévio do palestrante. Apesar disso, ninguém sentado na penumbra do salão de conferências do hotel soltou nada além de um murmúrio de consternação. Aquela plateia estava habituada à visão de corpos destruídos e despedaçados. Para quem já viu e tocou em carne carbonizada e está acostumado com seu cheiro, uma estéril apresentação de slides proporciona poucos horrores. Na verdade, o homem de cabelos brancos sentado ao lado de Maura tinha cochilado várias vezes, e, na semi-escuridão, ela podia ver sua cabeça balançando, enquanto oscilava entre o sono e a vigília, imune à sequência de fotos grotescas exibidas na tela. O que vocês veem aqui são ferimentos típicos, resultantes de carros-bomba. A vítima era um empresário russo, de 45 anos, que entrou no seu Mercedes uma manhã. Um belo Mercedes, diga-se de passagem. Quando virou a chave na ignição, acionou a carga de explosivos que tinha sido colocada embaixo do assento. Como vocês podem ver pela radiografia. O palestrante clicou no mouse e o próximo slide do PowerPoint apareceu na tela. Era a radiografia de uma pelvis, partida no pubis. Lascas de osso e metal haviam penetrado nos tecidos moles. A força da explosão fez com que fragmentos do carro penetrassem no períneo, rompendo o escroto e quebrando o túber esquiático. Lamento dizer que ferimentos em decorrência de explosivos, como esses, estão se tornando cada vez mais comuns, especialmente nessa época de ataques terroristas. Essa era uma bomba muito pequena, para matar só o motorista. Quando entramos na questão do terrorismo, estamos falando de explosões muito mais fortes, com muitas vítimas. Mais uma vez, ele clicou no mouse e uma foto de órgãos arrancados apareceu, reluzentes como ofertas de açougue sobre um pano cirúrgico verde. Às vezes, não se vêem muitas evidências de danos externos, mesmo quando os internos são fatais. Esse é o resultado de um ataque suicida num café de Jerusalém. A garota de 14 anos sofreu ferimentos perfuro-cortantes generalizados nos pulmões, além de perfurações nas vísceras abdominais. O rosto, porém, ficou intacto, quase angelical. A foto seguinte arrancou as primeiras reações audíveis da plateia. Murmúrios de tristeza e incredulidade. A garota parecia descansar serenamente, o rosto incólume sem linhas e despreocupado, os olhos escuros aparecendo sob cílios espessos. No final das contas, não foi o sangue que chocou o salão cheio de patologistas, mas a beleza. Aos 14 anos, no momento da morte, ela estaria pensando em alguma tarefa da escola, talvez, ou em um vestido bonito, ou em um garoto que vira de relance na rua. Nunca imaginaria que seus pulmões, seu fígado e seu baço seriam em breve colocados sobre uma mesa de necropsia, ou que um salão contendo 200 patologistas ficaria um dia boquiaberto diante de sua imagem. Quando as luzes se acenderam, a plateia ainda estava amortecida. Enquanto os outros saíam em fila, Maura permaneceu em seu assento, olhando as anotações que fizeram num bloco sobre bombas de pregos, pacotes-bomba, carros-bomba e bombas enterradas. Quando se tratava de fazer o mal, a engenhosidade do homem não conhecia limites. Nós somos tão bons em matar uns aos outros, pensou ela. No entanto, falhamos miseravelmente no amor. Desculpe, por um acaso você não é Maura Isis? Ela olhou para um homem que havia levantado de seu assento, 2 filas à frente. Parecia ter sua idade, alto e atlético, com um belo bronzeado e cabelos louros, matizados pelo sol, que a fizeram pensar de imediato, garoto da Califórnia. O rosto parecia um tanto familiar, mas não conseguia se lembrar de onde conhecia, o que era surpreendente. Aquele era um rosto que uma mulher dificilmente esqueceria. Eu sabia. É você, não é? Perguntou ele, rindo. Achei que era você na hora em que entrou no salão. Ela sacudiu a cabeça. Desculpe. É realmente embaraçoso, mas não estou conseguindo reconhecer você. É porque foi há muito tempo. E eu não uso mais rabo de cavalo. Doug Comey, do preparatório para medicina em Stanford. Isso foi há, o quê? 20 anos? Não estou nem um pouco surpreso que você tenha me esquecido. Até eu teria me esquecido. De repente, uma lembrança surgiu em sua cabeça de um jovem com cabelos louros compridos e um par de óculos de proteção sobre o nariz bronzeado. Era muito mais magro na época, um fiapo vestindo jeans. Fizemos algum laboratório juntos? Perguntou ela. O de análise quantitativa. Primeiro ano. Você se lembra disso depois de 20 anos? Estou pasma. Não me lembro de nada de análise quantitativa, mas me lembro de você, que sentava no banco bem em frente ao meu e tirava as notas mais altas da turma. Você não acabou indo para a faculdade de medicina da Universidade de São Francisco? Sim, mas agora moro em Boston.
E você? Estou na Universidade de San Diego. Não consigo sair da Califórnia. Sou viciado em sol e surf, o que parece ótimo agora. Ainda é novembro e já estou cansada do frio. Eu até que estou gostando dessa neve. Tem sido divertido. É porque você não precisa viver isso 4 meses por ano. O salão de conferências já se encontrava então vazio. Empregados do hotel estavam empilhando as cadeiras e retirando o equipamento de som. Maura enfiou as anotações na sacola e se levantou. Enquanto os dois caminhavam por fileiras paralelas em direção à saída, ela perguntou: Te vejo no coquetel desta noite? É, acho que vou. Mas o jantar é por nossa conta, não? É o que o programa diz. Eles saíram do salão juntos e entraram no saguão do hotel, apinhado de médicos portando os mesmos crachás brancos com seus nomes carregando as mesmas sacolas do Congresso. Os dois esperaram o elevador, esforçando-se para manter a conversa viva. Você está aqui com seu marido? Perguntou ele. Eu não sou casada. Pensei ter visto o anúncio do seu casamento na revista dos alunos. Ela olhou para ele, surpresa. Você acompanha esse tipo de coisa? Tenho curiosidade de saber onde vão parar os meus colegas de turma. No meu caso, divorciada. 4 anos atrás. Ah, sinto muito. Ela deu de ombros. Eu não. Eles subiram no elevador até o 3º andar, onde ambos saíram. Te vejo no coquetel. Despediu-se ela, acenando e pegando o cartão do hotel para abrir a porta do quarto. Você vai jantar com alguém? Porque eu estou livre. Se quiser se juntar a mim, vou caçar um restaurante bom. Me dá uma ligada. Ela se virou para responder, mas Doug já havia se afastado pelo corredor, a sacola pendurada no ombro. Enquanto observava se distanciar, outra lembrança surgiu de repente em sua cabeça. Uma imagem dele, vestindo jeans, andando de muletas pelo campus. Você não quebrou a perna naquele ano? Gritou ela. Acho que foi um pouco antes do exame final. Ele se virou, rindo. É isso que você lembra sobre mim? Estou começando a me lembrar de tudo agora. Você sofreu um acidente esquiando, ou coisa assim. Ou coisa assim. Não foi um acidente de esqui? Ah, cara, disse ele, sacudindo a cabeça. É vergonhoso demais para contar. Agora você tem que me contar. Só se você jantar comigo. Ela se calou quando a porta do elevador se abriu e um homem e uma mulher saíram. Eles caminharam pelo corredor, de braços dados, claramente juntos e sem medo de demonstrar. Como os casais devem ser, pensou ela, enquanto os dois entravam num quarto e fechavam a porta. Ela olhou para Douglas. Eu gostaria de ouvir essa história. Capítulo 3. Eles fugiram do coquetel dos patologistas cedo e jantaram no Four Seasons Resort em Teton Village. 8 horas seguidas de palestras sobre vítimas de punhaladas e bombas, balas e moscas varejeiras haviam deixado Maura saturada de conversa acerca de mortes, e ela se sentiu aliviada ao escapar de volta ao mundo normal, onde os assuntos casuais não incluíam putrefação. A questão mais séria da noite foi a escolha entre vinho tinto ou branco. Então, como foi que você quebrou a perna em Stanford? Perguntou ela, enquanto Doug colocava Pinot Noir no copo. Ele torceu o nariz. Eu tinha esperança de que você esquecesse esse assunto. Você prometeu me contar. É a razão de eu ter vindo jantar. Não foi por causa da minha inteligência brilhante? Do meu charme juvenil? Ela riu. Ok, foi por isso também. Mas especialmente por causa da história por trás da perna quebrada. Tenho a impressão de que deve ser ótima. Tudo bem, suspirou ele. A verdade, eu estava no telhado do Wilburn Hall e caí. Ela arregalou os olhos, espantada. Meu Deus, é uma queda e tanto. Como eu vim a descobrir? Imagino que devia haver álcool na história. Óbvio. Então foi um exibicionismo idiota típico de faculdade. Por que você ficou tão decepcionada? Eu esperava algo um pouquinho menos anticonvencional. Bem, confessou ele, eu deixei de fora alguns detalhes. Tais como o traje ninja que eu estava usando, a máscara preta, a espada de plástico, contou ele, dando de ombros, envergonhado. E a humilhante ida de ambulância até o hospital. Ela o contemplou com um olhar calmo, profissional. E você ainda gosta de se vestir de ninja? Está vendo? Disse ele, soltando uma gargalhada. É isso que torna você tão intimidante. Qualquer um estaria rindo de mim. Mas você reage com uma pergunta muito lógica e sóbria. Existe alguma resposta sóbria? Nenhuma, admitiu ele, levantando o copo num brinde. Aos exibicionismos idiotas de faculdade. Que nunca nos envergonhemos deles. Ela bebeu e pousou o copo. O que você quis dizer quando falou que sou intimidante? Sempre foi. Eu estava lá, aquele garoto pateta, tentando me virar na faculdade. Indo a festas demais, dormindo de menos. Mas você era tão focada, Maura. Sabia exatamente o que queria ser. E isso me tornava intimidante, até um pouco assustadora. Porque você tinha tudo sob controle, enquanto eu estava muito longe disso. Eu não fazia ideia de que provocava essa impressão nas pessoas. E ainda provoca. Ela ficou pensando naquelas palavras, nos policiais que sempre escalavam quando haviam chegando à cena do crime. Pensou na ceia de Natal em que se limitou, tão responsavelmente, a uma única taça de champanhe, enquanto todos se embebedavam. O público nunca veria a doutora. Isis bêbada, falando alto ou impulsiva, mas apenas aquilo que ela lhes permitisse ver. Uma mulher controlada. Uma mulher intimidante.
Ser focada não é um defeito, disse ela, em defesa própria. É a única forma de se conseguir alguma coisa neste mundo, que é provavelmente a razão por que demorei tanto para conseguir. Você entrou para a faculdade de medicina. Finalmente, depois de passar 2 anos vagabundeando, o que deixou meu pai completamente louco. Trabalhei como bartender em Baja. Ensinei surf em Malibu. Fumei muita maconha e bebi muito vinho barato. Foi ótimo, assumiu ele, sorrindo. Mas você, doutora Isis, não teria aprovado. Não é o tipo de coisa que eu faria, concordou ela, tomando outro gole de vinho. Não naquela época, pelo menos. Ele ergueu as sobrancelhas. Você está querendo dizer que faria isso agora? As pessoas mudam, Doug. Claro, olha para mim. Nunca sonhei que acabaria um patologista chato, isolado num porão de hospital. E como isso aconteceu? O que fez você passar de rato de praia a médico respeitável? A conversa foi interrompida pela chegada do garçom, que trazia os pedidos. Pato assado para Maura, costeletas de carneiro para Doug. Depois, passaram pelo ritual obrigatório de vê-lo moer pimenta e colocar mais vinho nos copos. Só depois que ele se foi, Doug respondeu à pergunta. Eu casei, anunciou ele. Ela não havia visto uma aliança no dedo dele, e era a primeira vez que Doug comentava estar num relacionamento. A revelação fez com que Maura levantasse os olhos, surpresa, mas ele não a estava encarando. Contemplava a outra mesa, uma família com 2 garotinhas. Foi uma união ruim desde o início, admitiu ele. Eu a conheci numa festa. Era uma loura linda, olhos azuis, pernas até aqui. Ela soube que eu estava entrando para a faculdade de medicina e tinha pretensões a ser esposa de um médico rico. Não percebeu que acabaria passando os fins de semana sozinha, enquanto eu trabalhava no hospital. Quando terminei a residência em patologia, ela já havia encontrado alguém, disse ele, cortando a costeleta. Mas tenho que cuidar de Grace. Grace, minha filha, 13 anos e tão linda quanto a mãe. Só espero colocá-la numa direção mais intelectual que a da mãe. Onde está sua ex-mulher agora? Casou de novo, com um banqueiro. Eles moram em Londres, e temos sorte se ela entra em contato conosco 2 vezes por ano, respondeu ele, pousando o garfo e a faca. Foi assim que me transformei no senhor mamãe. Agora tenho uma filha, uma hipoteca e um emprego no Hospital dos Veteranos, em San Diego. Quem precisa de mais? E você é feliz? Doug deu de ombros. Não é a vida que eu imaginava quando estava em Stanford, brincando de ninja nos telhados. Mas não posso me queixar. A vida acontece e a gente se adapta, respondeu, sorrindo para ela. Você é que tem sorte. É exatamente aquilo que imaginou. Sempre quis ser patologista, e aí está você. Eu também queria ser casada e, infelizmente, falhei nisso. Ele a estudou. É difícil para mim acreditar que não haja nenhum homem na sua vida. Ela empurrava pedaço de pato para lá e para cá no prato. O apetite havia desaparecido. Na verdade, tenho alguém. Ele se inclinou para a frente, bastante interessado. Me conta mais. Tem mais ou menos 1 ano. Parece sério. Não tenho certeza. O olhar dele a deixava confusa, e Maura direcionou a atenção de volta à comida. Podia senti-lo estudando, tentando ler o que ela não contava. O que havia começado como uma conversa leve se transformará de repente em algo profundamente pessoal. Os bisturis de dissecação estavam em uma operação, e os segredos se espalhavam. É sério ao ponto de os sinos matrimoniais tocarem? Perguntou Doug. Não. Por que não? Ela olhou para ele. Porque ele não está disponível. Doug se reclinou contra a cadeira, claramente surpreso. Nunca imaginei que uma pessoa tão sensata quanto você fosse se apaixonar por um homem casado. Maura ia corrigi-lo, mas se deteve a tempo. Em termos práticos, Daniel Broff era de fato um homem casado com sua igreja. Não havia esposa mais ciumenta, mais exigente. Ela teria mais chances de reivindicá-lo se estivesse simplesmente unido a outra mulher. Acho que não sou tão sensata quanto você imaginava, assumiu ela. Doug soltou uma gargalhada de surpresa. Você deve ter um lado selvagem que eu nunca vi. Como não notei isso lá em Stanford? Foi há muito tempo. A base da personalidade não muda muito. Você mudou. Não. Debaixo desse paletó Brooks Brothers ainda bate o coração de um rato de praia. A medicina é só o meu emprego. Maura, paga as contas. Não é o que sou. E o que você imagina que eu sou? A mesma pessoa que era em Stanford. Competente. Profissional. Que não comete erros. Queria que isso fosse verdade. Queria não cometer erros. Esse cara com quem você está saindo, ele é um erro? Ainda não estou pronta para admitir isso. Você se arrepende? A pergunta a fez calar, não porque não soubesse a resposta. Sabia que não era feliz. Sim, havia momentos de prazer, quando ouvia o carro de Daniel na entrada para a garagem, ou quando ele batia na porta. Entretanto, havia as noites em que ficava sentada só, à mesa da cozinha, bebendo taças de vinho demais, alimentando ressentimentos demais. Não sei, disse ela, por fim. Nunca me arrependi de nada, nem do seu casamento, nem do desastre que foi meu casamento. Eu acho que cada experiência, cada decisão errada, nos ensina alguma coisa. É por isso que a gente não deve ter medo de cometer erros. Eu me jogo nas coisas de cabeça e, às vezes, bato com ela. Mas, no final, tudo serve para alguma coisa. Você simplesmente confia no universo. Confio. E durmo muito bem à noite. Não tenho dúvidas e nem um armário cheio de ansiedades.
A vida é curta demais para isso. Acho que se deve relaxar e aproveitar a jornada. O garçom veio para levar os pratos. Enquanto ela havia comido apenas a metade, Doug limpara o seu, devorando as costeletas de carneiro do mesmo jeito que parecia devorar a vida, com um desapego exultante. Ele pediu cheesecake e café de sobremesa. Maura só quis um chá de camomila. Quando os pedidos chegaram, ele colocou o cheesecake entre os dois. Coma um pedaço, ofereceu Doug. Eu sei que você quer. Rindo, ela pegou o garfo e tirou uma porção generosa. Você é uma péssima influência. Se todo mundo fosse bem comportado, a vida seria muito chata. Além disso, o cheesecake é um pecado menor. Vou ter que me penitenciar quando chegar em casa. Quando você volta? Não antes de domingo de tarde. Pensei em ficar mais um dia e aproveitar a paisagem. Jackson Hole é espetacular. Você vai passear sozinha. Se nenhum homem bonito se oferecer para me acompanhar. Ele pôs um pedaço de cheesecake na boca e mastigou, pensativo, por um instante. Não sei quanto ao homem bonito, disse Doug, mas posso oferecer uma alternativa. Minha filha, Grace, está aqui comigo. Ela saiu esta noite para ir ao cinema com 2 amigos meus de San Diego. Nós estávamos planejando ir de carro até uma estação de esqui no sábado e passar a noite lá no hotel. Voltaríamos domingo de manhã. Tem lugar para você no Suburban. E estou certo de que no hotel também, se quiser se juntar a nós. Maura sacudiu a cabeça. Eu ficaria sobrando. De jeito nenhum. Eles vão adorar. E acho que você vai gostar deles também. Arlo é um dos meus melhores amigos. De dia, é um contador chato. Mas à noite, Doug baixou a voz até transformá-la num rosnar sinistro. Ele se transforma numa celebridade conhecida como o misterioso Senhor Costeletas. Quem? Um dos blogueiros de gastronomia mais populares da internet. Ele já comeu em todos os restaurantes do Guia Michelin na América e está fazendo progressos na Europa. Eu o chamo só de mandíbula. Maura riu. Ele parece ser divertido. E o outro amigo? Elaine, a garota que ele namora há anos. Ela trabalha em alguma coisa a ver com decoração de interiores. Não sei exatamente o que. Acho que vocês duas iam se dar bem. Além disso, você tem que conhecer Grace. Ela pegou outro pedaço de cheesecake e o mastigou durante um tempo, pensando. Ei, eu não estou propondo casamento, provocou ele. É só um passeio de carro de 2 dias, devidamente acompanhado pela minha filha de 13 anos, acrescentou, inclinando-se mais para perto, os olhos azuis a fitando intensamente. Vamos. Minhas ideias loucas e surtadas quase sempre terminam em diversão. Quase sempre? Existe o fator do imprevisto, aquela chance de que alguma coisa totalmente inesperada, espantosa, possa acontecer. É isso que torna a vida uma aventura. Às vezes a gente tem que se jogar de cabeça e confiar no universo. Naquele momento, olhando em seus olhos, ela sentiu que Doug come havia de um jeito diferente das pessoas, que ele olhava através de sua armadura de defesa para enxergar a mulher que havia dentro. Aquela que sempre tivera medo de onde seu coração poderia levar. Maura olhou para o prato de sobremesa. O cheesecake tinha acabado, não se lembrava de ter terminado. Deixe eu pensar um pouco, pediu ela. Claro, ele riu. Você não seria Maura Easy se não fizesse isso. Aquela noite, de volta ao quarto de hotel, ela ligou para Daniel. Pelo seu tom de voz, viu que não estava sozinho. Soava educado, mas impessoal, como se falasse com algum paroquiano. Ao fundo, ela ouvia vozes discutindo o preço do combustível para aquecimento, o custo do conserto de um telhado, a queda nas doações. Era uma reunião de orçamento da igreja. Como estão as coisas por aí? Perguntou ele, sociável e neutro. Está bem mais frio que em Boston. Já tem neve no chão. Aqui não para de chover. Vou chegar domingo à noite. Você pode me pegar no aeroporto. Claro. E depois podemos comer algo lá em casa, se você quiser passar a noite. Silêncio. Não sei se vou poder. Me deixa pensar um pouco. Era quase a mesma resposta que ela tinha dado a Doug mais cedo. E se lembrou do que ele dissera. Às vezes a gente tem que se jogar de cabeça e confiar no universo. Posso ligar para você no sábado? Pediu Daniel. Vou saber como estará minha agenda então. Ok. Mas, se você não me encontrar, não se preocupe. Eu posso estar sem sinal no celular. A gente se fala. Então, não houve nenhum eu te amo de despedida. Só um simples adeus e a conversa acabará. As únicas intimidades que compartilhavam eram a portas fechadas. Cada encontro tinha de ser planejado com antecedência, depois analisado várias vezes. É planejamento demais, diria Doug. E todo esse planejamento não lhe trouxera felicidade nenhuma. Ela pegou o telefone do hotel e discou para a telefonista. Você pode me ligar com o quarto de Douglas Comey, por favor? Pediu ela. Ele só atendeu no quarto toque. Alô? Sou eu, disse Maura. O convite ainda está de pé? Capítulo 4. A aventura começou muito bem. Sexta à noite, os companheiros de viagem se encontraram para tomar uns drinks. Quando Maura entrou no bar do hotel, encontrou Doug e seu grupo já ocupando uma mesa, esperando por ela. Arlos Yellens, que parecia ter realmente comido em todos os restaurantes do Guia Michelin rechonchudo e já quase careca, era um homem de apetite tão grande quanto a gargalhada. Quanto mais, melhor, eu digo sempre.
E agora nós temos uma desculpa para pedir 2 garrafas de vinho no jantar, comentou ele. Fique conosco, Maura, e garanto que vai haver diversão, especialmente com Doug no comando, comentou, inclinando-se para a frente. Eu atesto a moralidade do caráter dele. Faço seu imposto há anos. E, se existe alguém que conhece os segredos mais íntimos de uma pessoa, é seu contador. O que vocês dois estão cochichando? Perguntou Doug. Aro levantou a cabeça com um olhar inocente. Só estava dizendo que os jurados estavam todos mancomunados contra você. Não deveriam nunca ter decretado a condenação. Maura explodiu numa gargalhada. Sim, ela gostava daquele amigo de Doug. Porém, não estava tão certa quanto a Elaine Salinger. Embora sorrisse durante toda a conversa, era um sorriso tenso. Tudo nela parecia tenso, das calças de esquiar pretas, apertadíssimas, ao rosto estranhamente sem marcas. Ela tinha mais ou menos a mesma idade e altura de Maura e era magra como uma modelo, com uma cintura de causar inveja e autocontrole necessário para mantê-la. Enquanto Doug, Maura e Aro dividiam uma garrafa de vinho, Elaine bebia apenas água mineral, num copo enfeitado com uma fatia de limão, e evitava virtuosamente o prato com nozes que Aro devorava com tanto entusiasmo. Maura não conseguia ver o que aqueles dois tinham em comum. Não podia imaginá-los namorando. A filha de Doug, Grace, era mais o enigma. Ele havia descrito a ex-mulher como uma beldade, e seus genes afortunados tinham sido transmitidos à filha. Aos 13 anos, a menina já era estonteante, uma loura de pernas compridas, sobrancelhas arqueadas, com olhos azuis cristalinos. Contudo, era uma beldade distante, fria e não convidativa. Grace mal falará uma palavra durante a conversa. Permaneceu sentada com os fones do iPod obstinadamente enfiados nos ouvidos. Depois, soltou um suspiro dramático e desenroscou o corpo esbelto da cadeira. Pai, posso ir para meu quarto agora? Querida, por favor, fica aí, pediu Doug. Será que somos tão chatos assim? Eu estou cansada. Você só tem 13 anos, provocou Arlo. Nessa idade, você devia estar louca para sair com a gente. Não parece que vocês precisam de mim aqui. Doug olhou para o iPod e franziu o senho, notando pela primeira vez. Desligue isso, está bem? Tente participar da conversa. A garota lhe lançou um olhar de puro desdém adolescente e se atirou de volta na cadeira. E eu investiguei todos os restaurantes possíveis da região, e não tem nada que vale a pena dar uma parada, afirmou Arlo. Ele enfiou outro punhado de nozes na boca e limpou o sal das mãos rechonchudas. Tirou os óculos e os limpou também. Acho que a gente deve ir direto para o hotel e almoçar lá. Pelo menos, eles têm carne no cardápio. Qual é a dificuldade de se fazer um bife decente? Nós acabamos de jantar. Arlo, protestou Elaine. Não acredito que você já esteja pensando no almoço de amanhã. Você me conhece. Sou um planejador. Gosto das coisas organizadas. Especialmente se elas incluírem pato com laranja. Pai, lamuriou-se Grace. Eu estou realmente cansada. Vou para a cama. Está bem? Tudo bem, assentiu Doug. Mas você tem que estar de pé às 7. Às 8. Quero já ter carregado o carro e saído. Acho que nós devíamos ir para a cama também, falou Arlo, erguendo-se limpando migalhas da camisa. Vamos, Elaine. São só 9:30. Elaine, insistiu Arlo, inclinando a cabeça significativamente na direção de Maura e Doug. Ah, disse Elaine, lançando um olhar especulativo para Maura e depois se levantando, com a agilidade de um guepardo. Foi um prazer conhecer você. Maura, despediu-se ela. Até amanhã. Doug esperou que o trio fosse embora, depois disse a Maura. Eu sinto muito que Grace estivesse chata. Ela é uma garota linda, Doug. Ela também tem uma cabeça boa. 130 de QI. Mas não deu para ver esta noite. Em geral, não é tão calada. Talvez seja porque eu estou junto. Talvez não tenha gostado disso. Nem pense nisso, Maura. Se ela resolveu criar um problema, vai ter que aprender a lidar com isso. Se a minha ida for estranha de alguma maneira, é estranha para você? Perguntou ele, com um olhar tão profundo que ela se sentiu obrigada a dizer a verdade. Um pouquinho, admitiu Maura. Ela tem 13 anos. Tudo é estranho para quem tem 13 anos. Eu me recuso a deixar que isso dite a minha vida, anunciou ele, levantando o copo. A nossa aventura. Maura retribuiu o brinde, e os dois beberam, sorrindo. Na penumbra lisonjeira do bar do hotel, Doug parecia aquele estudante universitário de quem ela se lembrava, o jovem irresponsável que escalava telhados e usava roupas de ninja. Sentiu-se novamente jovem, também, ousada e destemida, pronta para aquela aventura. Eu garanto, disse ele, que a gente vai se divertir muito. Durante a noite, havia começado a nevar, e, quando terminaram de pôr as bagagens na traseira do Suburban, mais de 5 centímetros de neve fofa cobriam os carros no estacionamento, um manto virginal que fez a turma de San Diego se extasiar com sua beleza. Doug e Arlo insistiram em tirar fotos das 3 damas, paradas em frente à entrada do hotel, todas sorrindo de faces coradas, em suas roupas de esqui. A neve não tinha nada de novo para Maura, mas ela via agora da mesma forma como aqueles californianos, com uma sensação de assombro diante de sua limpeza brancura, de como pousava suavemente sobre os cílios e caía silenciosamente do céu. Durante os longos invernos de Boston, a neve significava trabalho cansativo com a pá, botas molhadas e ruas enlameadas. Era apenas um fato da vida que tinha de ser tolerado até a primavera. No entanto, aquela neve parecia diferente. Era neve de férias, e ela sorriu para o céu, sentindo-se eufórica como os companheiros, encantada com o mundo que parecia,
de repente, novo e resplandecente. Gente, vamos nos divertir muito, declarou Doug, enquanto prendia os esquis alugados no teto do Suburban. Neve fresca, companhias agradáveis, jantar perto da lareira, disse, dando um último puxão nas tiras de amarrar. Ok, turma, vamos. Grace foi se sentar na frente, no assento do carona. Ei, amorzinho, chamou Doug. Que tal deixar Maura se sentar do meu lado? Mas eu sempre sento aqui. Ela é nossa convidada. Dê a ela a chance de ir na frente. Doug, deixe que ela vá, interpôs Maura. Posso ir perfeitamente atrás. Tem certeza? Absoluta, garantiu ela, tomando assento na parte de trás do Suburban. Estou ótima aqui. Ok, mas talvez vocês duas possam trocar mais tarde, falou Doug, lançando à filha um olhar de desaprovação, mas Grace já havia enfiado os fones do iPod no ouvido e estava olhando pela janela, ignorando-o. Na verdade, Maura não se importava nem um pouco de ir sozinha no terceiro banco, atrás de Arlo e Elaine, de onde tinha a visão da careca dele e dos cabelos escuros dela, preso com estilo. Ela era o último acréscimo ao quarteto, alheia às suas histórias e brincadeiras, e estava contente em ser uma mera observadora, enquanto saíam de Teton Village e se dirigiam para o sul, em meio à neve cada vez mais grossa. Os empadores de para-brisa iam de um lado para o outro, como um metronomo, varrendo para longe torrentes de flocos de neve. Maura se recostou e ficou observando a paisagem. Pensava no almoço perto da lareira, no hotel e numa tarde esquiando. Cross country e não morro abaixo, de modo a não se sentir nem um pouco ansiosa, sem temores de quebrar uma perna, fraturar o crânio ou tomar tombos espetacularmente embaraçosos. Só uma esquiada tranquila por florestas silenciosas, ouvindo o barulho do esqui contra a neve, o ar frio queimando os pulmões de forma agradável. Durante o congresso de patologia, tinha visto imagens de mais de corpos danificados. Sentia-se feliz de estar fazendo uma viagem que nada tinha a ver com a morte. A neve está caindo bem depressa, comentou Arlo. Nós estamos com bons pneus nesta gracinha, respondeu Doug. O funcionário da Hertz disse que eles dão conta desse tempo. Falando do tempo, você viu a previsão? Vi, neve. Que surpresa. Só quero saber se a gente vai conseguir chegar ao hotel na hora do almoço. Lola disse que vamos chegar às 11h32. E ela nunca se engana. Quem é Lola? Perguntou Maura. Doug apontou para o GPS portátil, que ele havia colocado sobre o painel. Esta é Lola. Por que será que o GPSS tem sempre nome de mulher? Questionou Elaine. Arlo riu. Porque as mulheres estão sempre dizendo a nós, homens, aonde ir. Como Lola diz que vamos chegar antes do meio-dia, podemos almoçar mais cedo. Elaine suspirou. Você alguma vez para de pensar em comida? A palavra é refeições. Na vida, só dá para a gente fazer um certo número de refeições, então devemos fazer cada uma delas valer a pena, completou Elaine. Sim, Arlo, nós conhecemos a sua filosofia de vida. Ele se virou a fim de olhar para Maura. Minha mãe era uma grande cozinheira. Me ensinou a nunca desperdiçar meu apetite com comida medíocre. Deve ser por isso que você é tão magro, provocou Elaine. Ai, protestou ele. Você está de péssimo humor hoje. Pensei que quisesse fazer esta viagem. Eu só estou cansada. Você roncou a noite toda. Acho que vou pegar um quarto só para mim. Ei, espera aí. Vou comprar os protetores de ouvido para você, falou Arlo, passando o braço em torno de Elaine e a puxando para si. Benzinho. Querida, não me deixe dormir sozinho. Elaine se soltou. Você está quebrando o meu pescoço. Ei, gente, vocês estão vendo essa neve maravilhosa? Perguntou Doug. É o país das maravilhas no inverno. Uma hora depois da saída de Jackson, eles viram uma placa. Última chance para abastecer. Doug entrou no posto de gasolina e loja de conveniência Groups, e todos saíram do carro para ir ao banheiro e examinar as poucas prateleiras com salgadinhos, revistas empoeiradas e raspadores de neve para para-brisas. Arlo parou em frente a uma vitrine, que exibia espetos de carne em embalagens plásticas e riu. Quem come uma coisa dessas? Isso é 90% nitrato de sódio, e o resto, corante vermelho número 2. Eles têm chocolate Cadbury, observou Elaine. Vamos levar alguns? Devem ter provavelmente 10 anos. Olha, amor, eles têm fios de alcaçuz. Eu fiquei doente uma vez por causa deles quando era garoto. É como se tivéssemos voltado aos anos 1950. Enquanto Arlo e Elaine ficavam bisbilhotando a oferta de salgadinhos e doces, Maura pegou um jornal e foi até o caixa pagar. Você sabe que deve ser de uma semana atrás, não é? Disse Grace. Maura se virou, surpresa de que a garota tivesse falado com ela. Pela primeira vez, estava sem os fones de ouvido, mas o iPod continuava tocando, produzindo um chiado metálico. É da semana passada, insistiu a menina, apontando para a data. Tudo nesta loja já passou da validade. Os salgadinhos têm tipo 1 ano. Aposto que até o combustível deve ser ruim. Obrigada por me avisar. Mas preciso de alguma coisa para ler. Então vou ter que me virar com isso, explicou-se Maura, pegando a carteira e se perguntando como a palavra combustível fora parar no vocabulário de uma adolescente americana. Todavia, aquele era apenas mais um detalhe sobre Grace que a deixava intrigada. A garota abriu a porta e saiu, os quadris magros balançando suavemente dentro do desapertado, inconsciente do efeito que causava nos outros. O velho atrás do caixa estava de queixo caído, como se nunca tivesse visto uma criatura tão exótica flanando por sua loja. Quando Maura também saiu, Grace já estava dentro do Suburban, mas, dessa vez,
no assento de trás. A princesa finalmente renunciou ao trono. Sussurrou Doug para Maura, enquanto lhe abria a porta. Você vai sentar na frente comigo. Eu não me importo de sentar atrás. Eu me importo. Tive uma conversa com ela, e ficou tudo bem. Elaine e Arlo também saíram da loja, rindo, e tomaram seus lugares. Isso, disse ele, é uma cápsula do tempo. Vocês viram aquela máquina de pés? Deve ter 20 anos. E o velho atrás do balcão parecia um personagem de além da imaginação. É, ele era estranho, concordou Doug, ligando o motor. Sinistro é o termo que eu usaria. Disse que esperava que a gente não estivesse indo para Kingdom Come. O que ele quis dizer com isso? Vocês são pecadores. Imitou Arlo, fazendo voz de evangélico de programa de televisão. E estão no caminho do inferno? Talvez ele só estivesse nos dizendo para ter cuidado, sugeriu Elaine. Com toda essa neve, parece que está diminuindo, falou Doug, inclinando-se para ver o céu. Na verdade, acho que estou vendo um pedaço azul lá em cima. Sempre otimista, elogiou Arlo. Este é o nosso Douji. Pensamento positivo. Sempre funciona. Nos leve até lá a tempo do almoço. Doug olhou para o GPS. Lola diz que o tempo estimado para a chegada é 11h49. Você não vai morrer de fome. Já estou morrendo, e são só 10h30. A voz feminina do GPS instruiu. Vire à esquerda na próxima bifurcação. Arlo começou a cantar. Bater ver Lola antes, Lola Guedes, acrescentou Doug, também cantando virando à esquerda na bifurcação. Maura olhou pela janela, mas não viu nenhum pedaço de céu azul. Tudo que viu foram nuvens baixas e as encostas brancas das montanhas à distância. Está começando a nevar de novo, anunciou Elaine. Capítulo 5. A gente deve ter entrado na estrada errada, disse Arlo. A neve caía mais grossa que nunca, e, entre uma batida e outra do limpador de para-brisa, o vidro ficava imediatamente coberto por uma grossa camada de flocos. Eles iam circundando a montanha, em direção ao alto, já há quase uma hora, e a estrada havia muito desaparecera sob um tapete branco cada vez mais alto. Doug dirigia com o pescoço inclinado para a frente, esforçando-se por ver o que estava adiante. Tem certeza de que esse é o caminho certo? Perguntou Arlo. Lola disse que é. Lola é uma voz sem corpo dentro de uma caixa. Eu a programei para o caminho mais direto. É esse. Mas será o caminho mais rápido. Ei, você quer dirigir? Calma. Cara, só estou perguntando. Elaine falou. Não vimos nenhum outro carro desde que entramos nesta estrada. Desde aquele posto de gasolina esquisito. Porque não tem mais ninguém aqui. Você tem um mapa? Perguntou Maura. Acho que tenho no porta-luvas, respondeu Doug. Veio com o carro, mas o GPS diz que estamos exatamente onde deveríamos. É, no meio do nada, resmungou Arlo. Maura pegou o mapa e o abriu. Precisou de um instante para se orientar naquela geografia desconhecida. Eu não vejo essa estrada aqui, disse ela. Tem certeza de que sabe onde estamos? Não está aqui. Doug tirou o mapa das mãos dela e o apoiou sobre a direção, enquanto dirigia. Ei, quer uma sugestão útil aqui do banco de trás? Perguntou Arlo. Que tal manter os olhos na estrada? Doug empurrou o mapa para o lado. Que bela porcaria. Não é suficientemente claro. Talvez Lola esteja errada, tentou Maura. Meu Deus, eu já estou chamando o aparelho por esse nome idiota. Ela está mais atualizada que esse mapa, retorquiu Doug. Pode ser que essa estrada seja sazonal. Ou particular. Nada dizia que era particular quando entramos nela. Sabe de uma coisa? Acho que a gente devia dar meia volta, sugeriu Arlo. Sério. São 50 quilômetros daqui até a bifurcação. Você quer chegar lá para o almoço ou não? Pai? Chamou Grace, do fundo do subúrbio. O que está acontecendo? Nada, meu bem. Só estamos discutindo qual estrada pegar. Então você não sabe? Doug deu um suspiro de frustração. Eu sei, sim. E está tudo bem. Estamos ótimos. Se todo mundo se acalmar, a gente pode começar a se divertir. Vamos voltar. Doug pressionou Arlo. Esta estrada está ficando realmente assustadora. Ok, disse Doug. Acho que é hora de fazer uma votação. Todo mundo. Eu voto para a gente dar meia volta, declarou Arlo. Elaine? Acho que é o motorista quem tem de decidir, anunciou ela. Concordo com o que você fizer, Doug. Obrigado, Elaine, agradeceu ele, olhando para Maura. Qual o seu voto? Havia mais na pergunta do que parecia. Ela podia ver em seus olhos, que diziam me apoie. Acredite em mim. Um olhar que a fez lembrar como ele era, 2 décadas antes, no tempo de faculdade, despreocupado e descontraído com sua camisa florida desbotada. Não se preocupe, seja feliz. Aquele era Douglas, o homem que conseguia sobreviver a quedas de telhados a pernas quebradas sem nunca perder o otimismo. Ele estava pedindo que confiasse nele agora, e ela queria. Entretanto, não podia ignorar os próprios instintos. Acho que devemos voltar, afirmou ela, e a resposta pareceu ferir tanto quanto um insulto. Tudo bem, suspirou ele. Sei reconhecer o motim quando vejo um. Quando encontrar o lugar certo, vamos dar meia volta e retornar os 50 quilômetros que já tínhamos feito. Eu fiquei do seu lado, Doug, disse Elaine. Não se esqueça. Aqui parece largo o suficiente. Espere, falou Maura.
Ela ia acrescentar: pode ter uma vala ali, mas Doug já estava virando o volante, fazendo um retorno em forma de U largo. De repente, a neve cedeu sob o pneu direito e o Suburban se inclinou para um lado, empurrando Maura contra a porta. Jesus! Gritou Arlo. O que você está fazendo? O Suburban deu um solavanco e parou, inclinado, quase de lado. Merda! 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 Xingou Doug. Ele pôs o pé no acelerador e o motor gemeu, os pneus girando na neve. Doug tentou dar a ré. O carro se moveu alguns centímetros e depois parou, os pneus girando sem sair do lugar. Tenta ir para frente e para trás, sugeriu Arlo. É o que estou tentando fazer. Doug engatou a primeira e tentou ir adiante. Os pneus cantaram, mas o carro não se mexeu. Pai? A voz de Grace estava fina, em pânico. Está tudo bem, querida. Vai dar tudo certo. O que a gente vai fazer? Choramingou a menina. Vamos pedir ajuda, é isso que vamos fazer. Conseguir um reboque para nos tirar daqui e prosseguir viagem, disse Doug, pegando o celular. Podemos perder o almoço, mas o que tem isso? Estamos numa aventura. Você vai ter que contar quando voltar para a escola. Ele se calou, franzindo o senho para o telefone. Alguém está com sinal? Você está sem? Perguntou Elaine. Dá para vocês todos checarem? Maura tirou o celular da bolsa. Não tem um traço sequer. Nenhum sinal por aqui. Também, confirmou Elaine. Arlo acrescentou. Idem. Grace? Chamou Doug, virando-se a fim de olhar para a filha. Ela meneou a cabeça e choramingou. Estamos presos aqui? Vamos todos relaxar. Resolveremos isso, falou Doug, respirando fundo. Se a gente não consegue pedir ajuda pelo telefone, vamos ter que encontrar uma saída. Vamos empurrar essa porcaria de volta à estrada, disse, pondo o carro em ponto morto. Muito bem, todo mundo para fora. Vamos conseguir. A porta de Maura estava bloqueada pela neve, e ela não conseguiu sair por aquele lado. Engatinhou por cima da marcha até o assento do motorista, e Doug a ajudou a sair pela sua porta. Ela afundou na neve até as canelas. Só então, de pé ao lado do veículo inclinado, compreendeu a magnitude do problema. O Suburban havia caído numa vala profunda. As rodas à direita se encontravam enterradas até a altura do chassi. As da esquerda sequer tocavam o chão. Impossível tirar esse monstro daí. A gente vai conseguir, gritou Doug, numa explosão de entusiasmo. Vem, gente, vamos trabalhar juntos. Para fazer o quê, exatamente? Perguntou Arlo. É preciso um reboque para tirar esse troço daqui. Eu gostaria de fazer uma tentativa, disse Elaine. Por que não é você que tem dor nas costas? Pare de choramingar, Arlo. Vamos dar uma mão. Obrigado, Elaine, agradeceu Doug, procurando as luvas no bolso. Grace, você fica no assento do motorista. É preciso que alguém guie. Eu não sei dirigir. Você só tem que guiar para a estrada, amorzinho. Não tem outra pessoa para fazer isso? Você é a menor aqui. O restante tem que empurrar. Vem, vou te ajudar a entrar. Grace parecia aterrorizada, mas subiu para o assento do motorista. Boa menina, elogiou Doug. Ele entrou na vala, afundando na neve até os quadris, e plantou as mãos contra a traseira do veículo. Então? Perguntou, olhando para os outros. Elaine foi a primeira a se enfiar na vala ao lado dele. Maura foi a seguinte, e a neve entrou pelas pernas de sua calça, descendo depois pelo interior das botas. As luvas tinham ficado em algum lugar dentro do carro, de maneira que colocou as mãos nuas contra o aço, tão frio que parecia queimar a pele. Vou destruir minhas costas, resmungou Arlo. Você pode escolher, retorquiu Elaine. É isso ou congelar até morrer. Vai descer para cá ou não? Arlo ainda enrolou, colocando as luvas e um gorro de lã, para depois proteger o pescoço diligentemente com um cachecol. Só então, agasalhado contra o frio, entrou na vala. Ok, todo mundo junto, comandou Doug. Empurrem. Maura jogou o peso do corpo contra o Suburban, e as botas deslizaram para trás na neve. Podia ouvir Arlo bufando a seu lado e sentir o veículo começar a balançar para a frente. Dirija, Grace, gritou Doug. Vire para a esquerda. A frente do Suburban começou a subir, na direção da estrada. Eles continuaram empurrando. Maura fazia tanta força que os braços tremiam e os tendões da perna doíam. Ela fechou os olhos, a respiração presa na garganta, cada grama de esforço concentrado em mover 3 toneladas de aço. Sentia os calcanhares deslizando. De repente, o Suburban começou a deslizar também, para trás, na direção deles. Cuidado! Gritou Arlo. Maura pulou para o lado justamente quando o veículo rolou para trás e virou de lado na vala. Jesus! Exclamou Arlo. Podíamos ter sido esmagados. Pai! Papai! Estou presa no cinto de segurança. Doug subiu no carro. Aguenta aí, querida. Vou tirar você, disse ele, abrindo a porta e esticando o braço para dentro a fim de puxar Grace. Ela caiu, arfando, na neve. Cara, estamos ferrados, decretou Arlo. Todos saíram da vala e ficaram de pé na estrada, contemplando o Suburban, que estava então de lado, meio enterrado na neve. Arlo soltou uma gargalhada com uma nota de histeria. Uma coisa é certa, vamos perder o almoço. Vamos pensar sobre isso, sugeriu Doug. O que tem para pensar? Não tem jeito de a gente tirar esse tanque daí, falou Arlo, apertando o cachecol. E está congelante aqui. A que distância fica o hotel? Perguntou Maura. Segundo Lola, a 40 quilômetros, respondeu Doug.
O posto de gasolina fica a quase 50 quilômetros. Estamos mais ou menos no meio. Uau! Exclamou Arlo. Não poderíamos ter planejado melhor. Arlo chamou Elaine. Cala a boca. Mas os 50 quilômetros que nós percorremos são descida daqui, observou Doug. Isso facilita. Arlo encarou. Nós vamos andar 50 quilômetros no meio de uma tempestade de neve? Não. Você vai ficar aqui com as mulheres. Vocês podem voltar para o carro e se esquentar. Eu vou tirar os meus esquis da capota e ir atrás de ajuda. Já é muito tarde, protestou Maura. Eu consigo. Já é meio-dia. Você só vai ter umas poucas horas de claridade e não dá para esquiar no escuro. Pode até cair da montanha. Ela está certa, falou Elaine. Você ia precisar de um dia todo, talvez 2, para ir tão longe. E a neve está muito alta, vai diminuir a sua velocidade. Eu coloquei a gente nessa. E agora vou tirar. Não seja idiota. Fique conosco, Doug. Mas ele já estava indo com dificuldade até a vala para pegar os esquis na capota do carro. Cara, eu nunca mais vou falar mal novamente de espeto de carne, resmungou Arlo. Devia ter comprado alguns. Pelo menos, era um pouco de proteína. Você não pode ir, Doug, insistiu Elaine. Não a essa altura do dia. Vou parar quando escurecer. Cavar um buraco na neve ou algo assim. Você sabe cavar um buraco na neve? Qual a dificuldade? Você vai morrer congelado lá. Pai, não vai, pediu Grace, jogando-se na vala e agarrando seu braço, puxando para longe do esqui. Por favor. Doug olhou para os adultos, de pé na estrada, e sua voz se elevou em um grito de frustração. Eu estou tentando resolver a situação, ok? Vocês não estão vendo? Estou tentando tirar a gente daqui, e vocês não estão tornando as coisas mais fáceis para mim. Aquela explosão deixou todos alarmados e em silêncio, tremendo em meio ao frio. A seriedade da situação estava começando a se tornar palpável. Podemos morrer aqui. Alguém vai passar por aqui, certo? Arriscou Elaine, olhando para os companheiros em busca de apoio. Isso aqui é uma estrada pública, então deve haver uma máquina de tirar neve ou qualquer outra coisa. É impossível que sejamos os únicos a passar por aqui. Você viu mais alguém? Perguntou Arlo. Não fica tão longe do movimento. Olhem a neve. Já está com quase 50 centímetros de altura e não para de crescer. Se eles fossem limpar, já teriam feito isso. O que você está querendo dizer? Que deve ser uma estrada sazonal, esclareceu Arlo. É por isso que não consta no mapa. O maldito GPS nos mostrou o caminho mais curto. Tudo bem, mas por cima de uma montanha. Alguém vai acabar passando por aqui. Na primavera. Vocês se lembram daquela história, de uns anos atrás, sobre uma família no Oregon que ficou presa na neve? Eles acharam que estavam numa estrada principal e acabaram no meio do nada. Ninguém procurou por eles. Uma semana depois, o homem decidiu sair andando para salvar a família. E morreu congelado. Cala a boca, Arlo, ordenou Doug. Você está assustando Grace. Ele está me assustando, disse Elaine. Elaine, só estou querendo enfatizar que isso não é uma coisa que o nosso Dougie, aqui, possa alegremente resolver pela gente, retorquiu Arlo. Eu sei disso, falou Elaine. Você acha que eu não sei? O vento soprava pela estrada, fazendo flocos de neve se chocarem contra seus rostos. Maura piscou, a vista ardendo. Ao abrir os olhos de novo, todos continuavam parados exatamente no mesmo lugar, como se paralisados pelo frio, pelo desânimo. Quando uma nova rajada os atingiu, ela se virou para proteger o rosto. Só então viu a mancha verde, contrastando com o inexorável fundo branco. Ela caminhou na direção do que tinha acabado de notar, afundando na neve que entrava pelas botas e a atolava com sua pressão. Maura, aonde você vai? Perguntou Doug. Ela continuou andando, enquanto ele a chamava. Quando chegou perto, viu que a mancha verde era uma placa, com a frente meio obscurecida pela neve grudada. Maura limpou com a mão. Estrada particular apenas para moradores, área patrulhada, havia caído tanta neve que ela não conseguia ver nenhuma pavimentação, apenas uma via estreita que seguia por entre as árvores, serpenteando através da densa cobertura de floresta. Havia uma corrente na entrada, com os elos de metal cobertos por poeira de neve. Tem uma estrada aqui, gritou ela. Quando os outros se aproximaram, Maura apontou para a placa. Diz apenas para moradores. Significa que deve haver casas nesta estrada. A corrente está fechada, alertou Arlo. Duvido que tenha alguém lá, mas deve ter abrigo. É tudo de que precisamos agora. Doug deu uma risada e pôs os braços em torno de Maura, apertando-a contra o casaco forrado. Eu sabia que era uma boa ideia trazer você com a gente. Que visão aguçada, doutora. Isves. Nunca perceberíamos essa estrada. Quando ele a soltou, Maura notou que Elaine tinha os olhos fixos neles, e aquilo a perturbou, porque não era um olhar amigável. No instante seguinte, já havia se voltado na direção do subúrbio. Vamos tirar as nossas coisas do carro, disse ela. Eles não sabiam por qual distância teriam de carregar os pertences. Doug sugeriu, então, que levassem apenas aquilo de que precisariam para passar a noite. Maura deixou a mala. Pegou a bolsa e a sacola do congresso, que encheu com artigos de toalete e um suéter extra. Elaine, não acredito que você vai levar a mala. Surpreendeu-se Arlo. É só a minha bagagem de mão. Guardo aqui minhas joias e cosméticos. Nós estamos no meio de uma floresta. É que tem outras coisas também. Que coisas? Outras coisas, insistiu ela,
movendo-se em direção à estrada particular, as rodinhas da mala deixando marcas na neve atrás dela. Acho que vou ter que carregar isso para você, disse Arlo, suspirando e tirando a mala de sua mão. Todo mundo pegou o que precisava. Gritou Doug. Esperem, pediu Maura. Precisamos deixar um bilhete para o caso de alguém encontrar o Suburban, esclareceu, tirando uma caneta e um bloco da bolsa e escrevendo. Ilhados, por favor, peçam ajuda. Estamos na estrada particular. Ela colocou o papel bem à vista, sobre o painel, e fechou a porta. Ok, disse, colocando as luvas. Estou pronta. Eles passaram por cima da corrente e se foram pela estrada. Arlo bufava, arrastando a mala com rodinhas de Elaine. Quando voltarmos para casa, Doug começou. Você me deve um grande jantar. Estou dizendo grande. Velve Clickwood, caviar e um bife do tamanho de Los Angeles. Para com isso, cortou Elaine. Só vai nos deixar com fome. Você já está com fome? Não vale a pena falar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, ela não vai embora. Continuou Arlo, andando devagar e arrastando a mala pela neve. E agora, vamos perder o jantar também. Deve haver comida lá, especulou Doug. Mesmo quando se fecha a casa para o inverno, sempre fica alguma coisa na despensa. Manteiga de amendoim. Ou miojo. Isso é que é desespero. Quando o miojo passa a ser uma delícia. É uma aventura. Gente, pensem nisso como pular de um avião e confiar no destino de que vai chegar ao chão em segurança. Eu não sou como você, Doug, disse Arlo. Eu não pulo de aviões. Não sabe o que está perdendo. Sei. O almoço. Cada passo era cansativo. Apesar da temperatura em queda, Maura estava suando dentro do agasalho de esqui. A garganta doía cada vez que aspirava o ar gelado e cortante. Exausta demais para abrir caminho pela neve fresca, colocou-se atrás de Doug, deixando aquela tarefa para ele plantando os pés nas crateras que iam ficando no caminho. Agora, era uma questão de marchar em frente com o máximo de estoicismo, pé esquerdo, direito, esquerdo, ignorando os músculos doloridos, a dor no peito, a bainha encharcada das calças. Enquanto subia um ligeiro aclive, Maura fixou o olhar no chão, na trilha de gelo já quebrado. Quando Doug parou, de súbito, ela quase bateu nele. Ei, todo mundo! Gritou Doug para os outros. Vamos ficar bem. Maura foi até seu lado, viu um vale embaixo e os telhados de uma dúzia de casas. Não saía fumaça da chaminé de nenhuma delas. O caminho que descia estava coberto de neve não pisada. Não vejo nenhum sinal de vida, comentou ela. Acho que teremos de forçar a entrada em uma dessas casas. Mas pelo menos vamos ter um lugar para passar a noite. Parece ser uma caminhada de uns 3 quilômetros até lá. Vamos chegar antes de escurecer. Ei, vejam. Tem outra placa aqui, indicou Arlo, descendo um pouco a estrada e limpando a neve da superfície. O que diz? Perguntou Elaine. Arlo ficou em silêncio por um momento, contemplando a placa como se estivesse escrita em uma língua que não conhecesse. Agora eu entendo o que o velho do posto de gasolina quis dizer, disse ele. Do que você está falando? É o nome daquela vila lá embaixo, respondeu Arlo, movendo-se para o lado, e Maura pôde ver as palavras na placa. Kingdom Come. Capítulo 6. Não estou vendo nenhum fio de eletricidade, disse Arlo. Você está dizendo que não vou poder carregar o iPod? Perguntou Grace. Talvez os fios sejam subterrâneos, sugeriu Doug. Ou tenha gerador. Estamos no século XXI. Ninguém vive sem eletricidade, falou ele, ajustando mochila. Vamos lá. É uma caminhada longa. Queremos chegar antes de escurecer. Eles começaram a descer a ladeira, onde o vento fazia o rosto arder como se fosse urtiga gelada, e as rajadas tornavam cada passo um esforço a mais. Doug ia na frente, abrindo uma trilha através da neve profunda e virgem, com Grace, Elaine e Arlo seguindo em fila, atrás dele. Maura ia por último. Embora estivessem descendo, a neve, cada vez mais alta, transformava o percurso numa marcha exaustiva. Ninguém falava àquela altura. Todas as forças estavam dirigidas voltadas para se manter indo em frente. Nada naquele dia havia sido o que Maura esperava. Se tivéssemos ignorado o GPS e seguido o mapa, pensou ela, estaríamos no hotel agora, bebendo vinho em frente à lareira. Se, em primeiro lugar, eu não tivesse aceitado o convite de Doug, não estaria aqui com essas pessoas. Estaria no meu próprio hotel, quente e segura para a noite. Segurança era a escolha que quase sempre fazia. Investimentos seguros, carros seguros, viagens seguras. Os únicos riscos que já correrá haviam sido com homens, e todos eles deram errado. Daniel, e agora Douglas. Lembrete, no futuro, evite homens cujos nomes comecem com D. Fora isso, os dois não tinham mais nada em comum. Esse fora o fascínio de Doug, o fato de ser rebelde e um pouco irresponsável. Ele a fizera querer ser irresponsável também. Aí está o resultado, pensou ela, enquanto tropeçava montanha abaixo. Deixei um homem impulsivo me colocar numa confusão dessas. E o que é pior, ele se recusava a reconhecer a seriedade da situação, que só parecia piorar. No mundo ensolarado de Doug, tudo dava certo. A luz começava a diminuir. Eles já deviam ter caminhado 1,5 km, no mínimo, e suas pernas pesavam como chumbo. Se ela desabasse ali, de exaustão, os outros talvez nem percebessem. E depois que escurecesse, ninguém ia conseguir encontrá-la. De manhã,
estaria coberta pela neve. Como era fácil desaparecer naquele lugar. Perder-se numa nevasca, ficar enterrada sob um monte de neve, e o mundo não faria ideia do que teria acontecido a você. Ela não contará a ninguém em Boston sobre esse passeio de 2 dias. Uma vez na vida, tentará ser espontânea, embarcar e aproveitar a viagem, como Doug exortara. E havia sido sua chance de tirar Daniel da cabeça e declarar independência. Convencer-se de que era dona do seu nariz. A bolsa escorregou do ombro, e o celular caiu na neve. Ela se abaixou para pegá-lo, limpou os flocos de neve e checou a recepção. Nada de sinal ainda. Lixo inútil. Aqui, pensou ela, desligando para conservar a bateria. Imaginou se Daniel teria ligado. Ficaria preocupado quando ela não retornasse nenhuma das mensagens de voz? Ou pensaria que estava o ignorando de propósito? Ficaria esperando que ela quebrasse o silêncio? Se você esperar demais, eu posso morrer. De repente, com raiva de Daniel, de Doug, daquele maldito dia, ela encarou o último monte de neve e arremeteu como um touro, com neve até os quadris. Ultrapassou o obstáculo e seguiu os outros até terreno plano, onde todos pararam, a fim de recuperar o fôlego, exalando baforadas de vapor. Flocos de neve flutuavam como mariposas brancas, se chegavam ao chão suavemente. Na penumbra que se adensava, 2 filas de casas idênticas se erguiam escuras e silenciosas. Todas tinham o mesmo telhado inclinado, as mesmas garagens contíguas, os mesmos pórticos e os mesmos balanços. Até no número de janelas eram estranhos clones perfeitos umas das outras. Olá? Gritou Doug. Tem alguém aí? Sua voz ecoou de volta, vinda das montanhas circundantes, até desaparecer. Arlo gritou. Viemos em paz. E temos cartão de crédito. Isso não tem graça, protestou Elaine. Podemos morrer congelados. Ninguém vai morrer congelado, contestou Doug, subindo ruidosamente o degrau do pórtico da casa mais próxima e batendo a porta. Ele esperou alguns segundos e bateu de novo. O único som era o rangido do balanço, sob o pórtico coberto, o assento congelado pela neve que o vento trouxera. Force a entrada, sugeriu Elaine. É uma emergência. Doug girou a maçaneta e a porta se abriu. Ele se virou para os outros. Vamos torcer para que não tenha ninguém dentro nos esperando com uma espingarda. O interior da casa não estava mais quente. Eles ficaram tremendo na penumbra, exalando vapor como 5 dragões expelindo fogo. A última luz cinzenta do dia se esvaía através da janela. Alguém tem uma lanterna? Perguntou Doug. Acho que eu tenho, disse Maura, procurando na bolsa a mínima glitch que sempre usava no trabalho. Droga, resmungou. Acabo de me lembrar que deixei em casa. Achei que não ia precisar dela num congresso. Será que tem um interruptor em algum lugar? Nessa parede? Nada, falou Elaine. Também não encontro nenhuma tomada. Não tem nada ligado, em parte alguma, concluiu Arlo, fazendo uma pausa. Sabem de uma coisa? Acho que não há eletricidade neste lugar. Por um momento, todos ficaram sem falar, desanimados demais para dizer qualquer palavra. Não ouviam barulho de nenhum relógio, nenhum zumbido de geladeira ligada. Só o vácuo de um espaço morto. Um ruído metálico fez Maura dar um pulo. Desculpem. Derrubei alguma coisa, avisou Arlo, que estava perto da lareira, ficando em silêncio depois. Ei, tem uma caixa de fósforos aqui. Eles ouviram o som de um palito sendo aceso. A luz incerta da chama, viram lenha empilhada. Logo, a luz se extinguiu. Vamos acender a lareira, disse Doug. Maura se lembrou do jornal que havia comprado no posto de gasolina e o tirou da bolsa. Vocês precisam de papel para acender? Não. Tem uma pilha bem aqui. Na escuridão, eles ouviam Doug revirando a lenha para armar o fogo, amassando jornais. Ele riscou outro fósforo e o papel se incendiou. Que se faça luz, disse Arlo. E assim se fez. E calor também, espalhando-se em ondas abençoadas à medida que o fogo crescia. Doug acrescentou 2 achas e todos chegaram mais perto, apreciando o calor e o brilho alegre. Podiam ver mais do ambiente agora. A mobília era de madeira, comum e simples. Um grande tapete trançado cobria o chão, também de madeira, próximo à lareira. As paredes eram nuas, a não ser pela grande foto emoldurada de um homem, com olhos negros como carvão e cabeleira espessa, da mesma cor, o olhar reverentemente direcionado para o céu. Tem uma lamparina a óleo aqui, anunciou Doug, acendendo o pavio e sorrindo, à medida que a sala se iluminava. Temos luz e uma bela pilha de lenha. Se a gente conseguir manter esse fogo, vai começar a esquentar aqui. Maura franziu de repente o senho para a lareira, onde ainda se viam cinzas antigas. O fogo queimava bem, com chamas se levando como uma lâmina serrilhada. Nós não abrimos o cano da chaminé, disse ela. Parece estar queimando sem problemas, retrucou Doug. Não tem fumaça. Essa é a questão, esclareceu Maura, abaixando-se e olhando para a chaminé. Já estava aberto. É estranho. Por quê? Quando se fecha a casa para o inverno, não seria normal limpar as cinzas e fechar o cano? Replicou ela, ficando em silêncio depois. Você não trancaria a porta. Todos ficaram calados por um instante, enquanto o fogo queimava, consumindo madeira que chiava e dava estalos. Maura viu os outros olharem nervosamente em torno, para as sombras, e percebeu que o mesmo pensamento deveria estar passando por suas cabeças. Será que os ocupantes tinham mesmo ido embora? Doug ficou de pé e pegou a lamparina a óleo. Vou dar uma olhada no resto da casa. Vou com você, papai, disse Grace. Eu também, ofereceu Elaine. Agora, estavam todos de pé.
Ninguém queria ficar para trás. Doug seguiu à frente por um corredor, enquanto Lamparina lançava sombras pelas paredes. Eles entraram numa cozinha com chão de pinho, armários e fogão a lenha. Sobre a pia de pedra-sabão havia uma bomba para puxar água do poço. Mas o que atraiu a atenção de todos foi a mesa de refeições. Sobre ela, viam-se 4 pratos, 4 garfos e 4 copos de leite congelado. A comida congelara nos pratos, alguma coisa escura em pedaços, ao lado de montes cimentados de purê de batata, tudo coberto por uma fina camada de gelo. Arlo enfiou um garfo num dos pedaços. Parecem almôndegas. Que prato vocês acham que era o do ursinho menor? Ninguém riu. Eles largaram o jantar aqui, disse Elaine. Serviram o leite, colocaram a comida na mesa. E depois, sua voz sumiu, e ela olhou para Doug. Na penumbra, a lamparina tremulou quando uma corrente de ar varreu a cozinha. Doug foi até a janela, que tinha sido deixada aberta, e a fechou. Isso também é estranho, comentou ele, franzindo o senho diante da camada de neve que se acumulara sobre a pia. Quem deixa a janela aberta quando está congelando lá fora? Ei, olhem, tem comida aqui, disse Arlo, que havia aberto a porta da despensa, revelando prateleiras cheias de mantimentos. Tem farinha, feijão e um monte de enlatados, milho, pera e picles. Dá para durar até o juízo final. Ninguém como Arlo para descobrir um jantar, falou Elaine. Podem me chamar de caçador-coletor supremo. Pelo menos não vamos morrer de fome. Como se você pudesse deixar isso acontecer. E se acendermos esse fogão a lenha, observou Maura, a casa vai esquentar mais rápido. Doug olhou para cima, na direção do segundo andar, desde que eles não tenham deixado outras janelas abertas. Vamos dar uma olhada no resto. Mais uma vez, ninguém queria ficar para trás. Doug enfiou a cabeça na garagem vazia e depois se dirigiu para a escada. Levantou a lamparina, mas a luz revelou apenas degraus escuros que subiam para a escuridão. Eles prosseguiram, Maura por último, onde era mais escuro. Nos filmes de horror, o primeiro a desaparecer era sempre quem ia na retaguarda, o personagem infeliz no final da coluna que levava flechada nas costas o primeiro golpe de machado. Ela olhou para trás, mas tudo o que viu foi um poço de sombras. O primeiro aposento diante do qual Doug parou foi um quarto. Todos se comprimiram na entrada e viram uma grande cama, com cabeceira e pé, imaculadamente arrumada. Em frente, havia um baú de pinho, sob o qual um par de jeans tinha sido deixado. De homem, tamanho 46, com um cinto de couro surrado. Pelo chão, via-se uma camada de poeira de neve, que entrará por outra janela aberta. Doug a fechou. Maura foi até a cômoda e pegou uma foto com moldura metálica simples. 4 rostos encaravam de volta, um homem e uma mulher, ao lado de 2 garotas, com cerca de 9 e 10 anos, os cabelos louros cuidadosamente trançados. O homem usava o cabelo liso para trás e tinha um olhar inflexível, que parecia desafiar qualquer um a questionar sua autoridade. A mulher era comum e pálida, com cabelos louros trançados, as feições tão sem cor que se confundiam com o fundo. Maura a imaginou trabalhando na cozinha, fios de cabelos louros escapando das tranças, se caindo-lhe sobre o rosto. Imaginou-a pondo pratos e talheres sobre a mesa e servindo a comida. Montanhas de purê de batata, porções de carne e molho. E o que acontecerá então? O que faria uma família abandonar a refeição, deixando-a congelar? Elaine agarrou o braço de Doug. Você ouviu isso? Sussurrou ela. Todos ficaram imóveis. Só então Maura ouviu que parecia ser sons de passos no assoalho. Vagarosamente, Doug se dirigiu ao corredor e, depois, para a próxima porta. Levantando lamparina, entrou no aposento, que revelou ser outro quarto. De repente, Elaine riu. Meu Deus, como somos idiotas, disse ela, apontando para o armário, onde uma porta rangia para lá e para cá, impulsionada por rajadas que sopravam pela janela aberta do recinto. Aliviada, sentou-se em uma das 2 camas gêmeas. Uma casa vazia, é só isso. E conseguimos ficar tão assustados. Fale por você, corrigiu Arlo. Está bem. Como se você não tivesse tremido. Maura fechou a janela e olhou para a noite. Não via qualquer luz, nenhum sinal de que outra pessoa no mundo estivesse viva, a não ser eles. Sobre a escrivaninha, havia uma pilha de livros escolares. Programa Independente de Estudo Individual. Nível 4. Ela abriu a capa e foi até uma página de exercícios de ortografia. O nome da aluna estava impresso no interior da capa, Abigail Stratton. Uma das garotas na foto, pensou ela. Este é o seu quarto. Mas, olhando as paredes em torno, viu pouca coisa indicando que garotas pré-adolescentes vivessem ali. Não havia cartazes de cinema, nenhuma foto de ídolos. Apenas 2 camas gêmeas, muito bem arrumadas, e aqueles livros escolares. Acho que agora podemos dizer que esta casa é nossa, disse Doug. Só temos de ficar sentados, quietos, até alguém aparecer procurando por nós. E se ninguém aparecer? Perguntou Elaine. Alguém vai dar por falta da gente. Tínhamos reservas naquele hotel. Vão achar apenas que desistimos. E só somos esperados de volta ao trabalho depois do dia de ação de graças. Daqui a 9 dias. Doug olhou para Maura. Você está sendo esperada no voo de amanhã, certo? Sim, mas ninguém sabe que eu vim com você, Doug. Eles não vão saber por onde começar a procurar. Por que alguém viria procurar aqui? Questionou Arlo. Estamos no meio do nada. A estrada só vai ficar transitável na primavera, o que significa que pode se passar meses até nos encontrarem, completou ele, sentando-se na cama, ao lado de Elaine.
e pondo a cabeça nas mãos. Jesus, estamos ferrados. Doug olhou para os companheiros desanimados. Muito bem, eu não estou em pânico. Temos comida e lenha. Não vamos morrer de fome nem de frio, falou ele, dando um tapa nas costas de Arlo. Vamos lá. Cara, é uma aventura. Podia ser pior. Quão pior? Contestou Arlo. Ninguém respondeu. Ninguém queria. Capítulo 7. Quando o detetive Gianni Rizzoli chegou à cena do crime, um grupo de curiosos já havia se juntado, atraído pelas luzes piscantes dos carros do Departamento de Polícia de Boston e pelo misterioso instinto que sempre parece atrair as multidões para os lugares onde aconteceram coisas ruins. A violência exala sua versão de feromônios, e aquelas pessoas haviam sentido o cheiro, comprimindo-se agora contra o cordão de isolamento da U Stormore e aguardando um vislumbre do que trouxera a polícia até sua vizinhança. Gianni estacionou o carro e saltou, abotoando o casaco para se proteger do frio. Naquela manhã, a chuva tinha parado, mas com o céu claro vieram as temperaturas baixas, e ela percebeu que não havia trazido nenhuma luva quente, só as de látex. Ainda não estava pronta para o inverno, não havia colocado os protetores no limpador de para-brisa e a neve açoitava o seu carro. Entretanto, naquela noite, o inverno estava definitivamente se fazendo sentir. Ela caminhou até o portão e entrou, não sem antes falar com o patrulheiro que fazia guarda. Os curiosos a observavam de celular na mão, filmando e tirando fotos. Ei, moça, dá uma olhada nas minhas fotos da cena do crime. Francamente, pessoal, pensou Gianni, arrumem o que fazer. Sentia as câmeras apontadas para ela, enquanto caminhava sobre o pavimento congelado até o depósito 22. 3 patrulheiros muito agasalhados se encontravam do lado de fora da unidade, com as mãos enfiadas no bolso e os capes bem enterrados na cabeça, protegendo-se contra o frio. Olá, detetive, cumprimentou um deles. É aqui? É. O detetive Frost já está lá dentro com a gerente, disse o policial, abaixando-se para agarrar a alça e levantar a porta de alumínio. Ela se abriu. No espaço atravancado que se revelou, Gianni viu o parceiro, Belry Frost, ao lado de uma mulher de meia idade, vestindo uma jaqueta branca forrada, tão grossa que parecia ter travesseiros amarrados ao peito. Frost se encarregou das apresentações. Esta é Dottie Dugan, gerente da U Stormore. Esta é minha parceira, a detetive Gianni Rizzoli, disse ele. Todos mantiveram a mão nos bolsos. Estava frio demais para formalidades. Foi você quem fez a ligação? Perguntou Gianni. Sim. Eu estava dizendo ao detetive Frost como fiquei chocada ao descobrir que estava aqui. Uma rajada de vento fez com que pedaços de papel deslizassem pelo chão de concreto. Gianni pediu ao patrulheiro que estava do lado de fora. Dá para você fechar a porta? Eles esperaram até a porta de alumínio descer, fechando-os num espaço tão frio quanto estava lá fora, mas ao menos protegido contra o vento. Uma única lâmpada nua balançava acima deles, e a luz forte realçava as bolsas sob os olhos de Dottie Dugan. Até Frost, que ainda não tinha 40 anos, parecia tenso de meia idade sob aquela iluminação, o rosto de uma palidez anêmica. Atravancando o espaço, havia um ajuntamento de móveis velhos. Gianni viu um sofá poído, coberto por um tecido floral espalhafatoso, uma poltrona nalgaíde manchada e várias cadeiras de madeira, todas de conjuntos diferentes. Havia tantos móveis que as pilhas alcançavam 3 metros ao longo das paredes. Ela sempre pagava em dia, disse Dottie Dugan. Todo mês de outubro, eu recebia um cheque por um ano de aluguel. E esta é uma das nossas maiores unidades, 10 por 30. Não é exatamente barata. Quem é o locatário? Perguntou Gianni. Betty Baumeister. Respondeu Frost, consultando as anotações e lendo as informações que já havia coletado. Ela alugou esta unidade por 11 anos. O endereço ficava em Dorchester. Ficava? Ela morreu, esclareceu Dottie Dugan. Parece que foi um ataque cardíaco. Já tem um tempo, mas eu só descobri quando fui tentar receber o aluguel. Era a primeira vez que ela não me enviava o cheque. Então percebi que tinha algo errado. Tentei encontrar os parentes, mas só achei um tio velho senil na Carolina do Sul. Ela era de lá. Tinha um sotaque do Sul, suave e bonito. Fiquei com pena de que ela tivesse mudado para tão longe, para Boston, e morrido aqui sozinha. Pelo menos foi o que pensei na hora. Ela deu uma risada triste e estremeceu dentro da jaqueta forrada. A gente nunca sabe, não é? Uma mulher do Sul, de aparência tão suave, como ela. Me senti realmente culpada por ter que leiloar as suas coisas, mas não posso mantê-las aqui, falou ela, olhando em torno. Não que valham muito. Onde você encontrou? Naquela parede ali atrás, onde fica a tomada, indicou Dottie Dugan, guiando-os através do desfiladeiro de cadeiras empilhadas, até um grande freezer baixo. Eu achei que ela guardava aqui carnes caras ou algo do gênero. Por que se preocupar em manter isso funcionando o ano todo, a menos que seja uma coisa que vale a pena deixar congelada? A mulher fez uma pausa e olhou para Gianni e Frost. Se vocês não se importam, eu prefiro me afastar. Não quero ver aquilo de novo, falou ela, virando-se e retirando-se em direção à porta. Gianni e Frost trocaram olhares. Foi ela quem levantou a tampa. Uma bruma gelada se ergueu do freezer, obscurecendo o que havia dentro. Depois, a neblina se dissipou e o conteúdo ficou à mostra. Embrulhado em plástico transparente, um rosto de homem os contemplava, uma camada de gelo cobrindo as sobrancelhas e os cílios.
O corpo não estava dobrado em posição fetal, os joelhos contra o peito, para caber no pequeno espaço. Embora a face estivesse rachada por queimaduras do gelo, a pele não era enrugada. A carne jovem estava preservada como um bom corte de filé, embrulhado, congelado e guardado para uso posterior. Quando alugou esta unidade, a única coisa em que ela insistiu foi uma tomada elétrica confiável, disse Dottie, com o rosto desviado para não ver o ocupante do freezer. Disse que não podia haver cortes de eletricidade. Agora eu sei por quê. Você sabe mais alguma coisa sobre a senhora Baumeister? Perguntou Jane. Só o que já contei aqui ao detetive Frost. Pagava em dia, e os cheques eram sempre bons. As pessoas para quem eu alugo, a maioria delas entra e sai. Não quer conversar muito. Várias têm histórias tristes. Perderam as casas, e é aqui que as suas coisas vêm parar. Raramente tem algo que vale a pena leiloar. Na maioria das vezes, é assim, exemplificou ela, apontando para a mobília gasta, empilhada contra as paredes. Só tem valor para os donos. Jane examinou vagarosamente os objetos que Betty Baumeister havia achado valer a pena guardar nesses 11 anos. A $250 por mês, aquilo teria custado a ela 3 mil por ano. E, durante uma década, 30 mil, só para guardar aqueles pertences. Via-se ali o bastante para se mobiliar uma casa de 4 quartos, embora não com bom gosto. As comodas e as estantes eram de aglomerado e estavam empenadas. As cúpulas de abajur amareladas pareciam frágeis a ponto de se desintegrarem com um toque. Sucata sem valor, na opinião de Jane. Mas, quando Betty olhava para o sofá poído e as cadeiras bambas, via tesouros ou lixo. E a qual das duas categorias pertencia? O homem no freezer. Você acha que ela o matou? Perguntou Dottie Dugan. Jane olhou para ela. Não sei. Sequer sabemos quem ele é. Vamos ter que esperar e ver o que o legista diz. Se ela não o matou, por que o enfiou no freezer? A senhora se surpreenderia se soubesse o que as pessoas fazem, respondeu Jane ao fechar a tampa, feliz por tirar o rosto congelado, com aqueles cílios incrustados de gelo, o seu campo de visão. Talvez ela não quisesse perdê-lo. Acho que vocês, detetives, veem um bocado de coisas estranhas. Mais do que eu gosto de pensar, suspirou Jane, exalando vapor. Ela não estava nada ansiosa para procurar por pistas naquele compartimento desgraçadamente frio. Pelo menos, o tempo não estava contra eles, nem as provas nem o suspeito corriam o risco de escapar. Seu celular tocou. Com licença, desculpou-se, afastando-se alguns passos para atender. Detetive Rizzoli. Desculpe incomodá-la tão tarde da noite, começou o padre Daniel Broff. Acabo de falar com seu marido e ele disse que você estava na cena de um crime. Ela não se surpreendeu de ouvir Broff. Como clérigo a serviço do Departamento de Polícia de Boston, era muitas vezes chamado a comparecer às cenas de crimes, a fim de ministrar aos aflitos. Está tudo bem aqui, Daniel, garantiu ela. Não parece haver membros da família precisando de aconselhamento. Na verdade, eu estou ligando por causa de Maura, explicou ele, fazendo então uma pausa. Era um assunto que tinha dificuldades em abordar, e não era de se surpreender. Seu caso com Maura não era segredo para Jane, e ele devia saber que ela o desaprovava, mesmo que nunca tivesse lhe dito na cara. Ela não está atendendo o celular, esclareceu ele. Estou preocupado. Talvez ela esteja evitando ligações. As suas ligações foi o que Jane pensou. Já deixei meia dúzia de mensagens de voz. Só queria saber se você tem conseguido falar com ela. Não tentei. Eu queria ter certeza de que está tudo bem com ela. Ela está num congresso, não? Talvez tenha desligado o telefone. Então você não sabe onde ela está. Acho que em algum lugar de Wyoming. Sim, eu sei onde deveria estar. Você tentou ligar para o hotel dela. É exatamente isso. Ela pagou a conta hoje de manhã. Jane se virou quando a porta da unidade de armazenamento se abriu de novo e o legista entrou. Eu estou um pouco ocupada agora, disse ela a Broff. Ela só devia sair do hotel amanhã. Então mudou de ideia. Fez outros planos. Não me contou nada. O que me preocupa é não conseguir falar com ela. Jane acenou para o legista, que se espremia entre as montanhas de móveis e foi se juntar a Frost no freezer. Impaciente para retornar ao trabalho, disse diretamente, talvez ela não queira ser encontrada. Você pensou na possibilidade de que ela esteja precisando de um tempo sozinha. Ele ficou em silêncio. Havia sido uma pergunta cruel, e ela se arrependeu de tê-la feito. Você sabe, acrescentou, mais gentilmente, que este ano tem sido difícil para ela. Eu sei. Você tem as cartas na mão, Daniel. É você que tem de tomar uma decisão, fazer uma escolha. Você acha que isso torna as coisas mais fáceis para mim? Saber que sou eu quem tem de escolher? Ela percebeu o sofrimento dele e pensou, por que as pessoas fazem isso consigo mesmas? Como é que dois seres humanos bons e inteligentes caem numa armadilha de tanta infelicidade? Ele previra, meses antes, que as coisas chegariam àquele ponto, quando os hormônios se acalmassem e o resplendor do novo relacionamento desaparecesse, que o arrependimento seria uma amarga companhia. Eu só quero ter certeza de que está tudo bem com ela, insistiu Broff. Não a teria incomodado se não estivesse preocupado. Eu não sei onde ela está, mas você poderia tentar entrar em contato com ela por mim? Como? Telefonando. Talvez você esteja certa, ela pode estar filtrando as ligações. Nossa última conversa não foi. Ele fez uma pausa. Poderia ter terminado melhor. Vocês brigaram? Não. Mas eu a decepcionei. Sei disso. Pode ser por isso que ela não está retornando às suas ligações.
Mesmo assim, não é do feitio dela não atender o telefone. Nisso Broff estava certo. Maura era conscienciosa demais para ficar fora de alcance por muito tempo. Eu vou ligar para ela, cedeu Jane, desligando e agradecendo por sua vida ser tão bem resolvida. Nada de lágrimas, drama, altos e baixos estapafúrdios. Só a certeza feliz de que, naquele momento, o marido e a filha estavam em casa, esperando por ela. Parecia-lhe que, a seu redor, o turbilhão dos romances estava destruindo a vida das pessoas. O pai havia deixado a mãe por outra mulher. O casamento de Bell e Frost havia se desfeito recentemente. Ninguém estava se comportando da maneira que costumava, que deveria. Enquanto ligava para o número de Maura, perguntava-se, será que sou a única por aqui a permanecer sã? Deixou tocar 4 vezes, depois ouviu a gravação. Aqui é a doutora Isles. Não posso atender no momento. Deixe sua mensagem e eu retornarei o mais rápido possível. Ei, doutora, estávamos nos perguntando por onde você anda, disse Jane. Me dá uma ligada, ok? Ela desligou e ficou olhando para o celular, pensando em todas as razões pelas quais Maura não tinha atendido. Fora de área. Sem bateria. Ou talvez estivesse se divertindo demais em Wyoming, longe de Daniel Broff, no trabalho, com todas as suas implicações de morte e decomposição. Está tudo bem? Gritou Frost. Jane enfiou o telefone no bolso e olhou para ele. Sim, com certeza. Capítulo 8. O que vocês acham então que aconteceu aqui? Perguntou Elaine, a voz ligeiramente pastosa por ter bebido uísque demais. Para onde foi essa família? Eles estavam sentados em torno da lareira, envolvidos em cobertores que haviam tirado dos frios quartos do andar de cima. Tinham comido carne de porco e feijão enlatado, miojo com queijo, biscoitos salgados, manteiga de amendoim. Um banquete com altos níveis de sódio, engolido como uma garrafa de uísque barato, que encontraram escondida no fundo da despensa, atrás dos sacos de farinha e açúcar. Devia ser o uísque dela, pensou Maura, lembrando-se da mulher na fotografia, de olhos parados e rosto sem expressão. A despensa era o local onde uma mulher ocultaria um estoque secreto de bebida alcoólica, onde o marido nunca se daria ao trabalho de explorar. Não se considerasse que cozinhar era tarefa feminina. Maura deu um gole. À medida que o uísque lhe descia pela garganta, queimando, perguntou se levaria uma mulher a beber escondida. Que infelicidade a faria buscar o consolo entorpecente do álcool. Ok, disse Arlo. Eu tenho uma explicação lógica para onde essas pessoas foram. Elaine encheu novamente o copo e acrescentou apenas uma gota de água. Vamos ouvir. É hora do jantar. A esposa de penteado feio põe a comida na mesa e, quando eles vão se sentar e dar graças, ou seja lá o que essas pessoas fazem, o marido de repente segura o peito e diz, estou tendo um ataque cardíaco. Aí todo mundo se enfia no carro e corre para o hospital, deixando a porta da frente destrancada, por que se preocupar em trancar? O que tem aqui que alguém pudesse querer roubar? Perguntou Arlo, indicando mobília com desprezo. Além do mais, não tem ninguém perto, por quilômetros, que pudesse se dar ao trabalho de entrar aqui. Ele fez uma pausa e levantou o copo de uísque num brinde irônico. Exceto os presentes. Me parece que eles saíram já faz dias. Por que não voltaram? As estradas, arriscou Maura. Ela pegou o jornal que havia comprado no posto de gasolina Grubbs mais cedo. Séculos atrás, parecia. Abrindo, colocou-o perto da lareira para que todos pudessem ler a manchete, que tinha observado na hora de pagar. Mau tempo retorna após uma semana de tempo quente, fora de época, com temperaturas atingindo o 20º. Uma frente fria parece estar a caminho. Meteorologistas prevêem que podem cair de 5 a 10 centímetros de neve a partir de terça-feira à noite. Uma tempestade de inverno bem mais poderosa está a caminho, com possibilidade de nevascas ainda mais fortes no sábado. Talvez eles não tenham conseguido voltar, especulou Maura. Podem ter saído antes da tempestade de terça, quando a estrada ainda estava desimpedida. Isso explicaria por que as janelas ficaram abertas, observou Doug. Porque o tempo ainda estava quente quando eles foram embora. E depois veio a tempestade, acrescentou ele, inclinando a cabeça para Maura. Eu não disse a vocês que ela era brilhante? A doutora Isles sempre tem uma explicação lógica. Isso quer dizer que essas pessoas planejam voltar, concluiu Arlo, depois que a estrada ficar livre. A menos que mudem de ideia, disse Elaine. Mas deixaram a casa destrancada e todas as janelas abertas. Eles têm de voltar. Para isso, sem eletricidade, nenhum vizinho em volta, que mulher em pleno juízo suportaria uma coisa dessas? E, por falar nisso, onde estão todos os vizinhos? Este lugar é ruim, disse Grace, em voz baixa. Eu não voltaria. Todos olharam para ela. A garota estava sentada sozinha, tão enrolada em um cobertor que parecia uma múmia na penumbra. Estivera em silêncio, perdida na música que tocava no iPod, mas agora havia retirado os fones do ouvido sentado, abraçada a si mesma, olhando em torno da sala com olhos bem abertos. Eu olhei o armário deles, continuou Grace, no quarto onde os pais dormiam. Vocês sabiam que ele tem 16 cintos? São 16 cintos de couro, cada um com seu próprio gancho para pendurar. E tem corda lá, também. Por que alguém guardaria corda no armário? Arlo deu uma risada nervosa. Com nenhum propósito inocente que eu possa imaginar, falou ele, recebendo um leve tapa de Elaine. Não acho que ele seja um homem bom,
insistiu Grace, contemplando a escuridão que se estendia para além da lareira. Talvez a esposa e as filhas tenham fugido. Podem ter visto uma chance e escapado. Ela fez uma pausa. Se tiveram essa sorte. Se ele não as matou primeiro. Maura estremeceu. Sob cobertor de lã. Nem o uísque estava conseguindo dispersar o frio gelado que se espalhara, de repente, pela sala. Arlo pegou a garrafa. Ai, meu Deus, se nós vamos contar histórias assustadoras, é melhor ficarmos um pouco sedados. Acho que você já está suficientemente sedado, protestou Elaine. Quem mais tem uma história de horror para contar em frente à fogueira do acampamento? Perguntou Arlo, olhando para Maura. Com o seu trabalho, você deve ter uma tonelada delas. Maura olhou de relance para Grace, que havia voltado a ficar em silêncio. Se eu estou amedrontada pela situação, pensou ela, como isso tudo deve ser assustador para uma menina de apenas 13 anos. Não acho que este seja o momento para contar histórias de terror, disse Maura. Tudo bem. Que tal histórias engraçadas? Então, os patologistas não possuem a reputação de ter um humor de necrotério? Maura sabia que ele queria apenas um pouco de distração para ajudar a passar a noite longa e fria, mas ela não estava com vontade de ser divertida. Não tem nada de engraçado no que eu faço, cortou. Pode acreditar. Fez um longo silêncio. Grace se aproximou mais da lareira e ficou olhando para o fogo. Queria que a gente tivesse ficado no hotel. Não gosto deste lugar. Estou com você, meu bem, concordou Elaine. Esta casa me dá arrepios. Não sei, falou Doug, oferecendo, como sempre, o ponto de vista ensolarado. É uma casa boa, de construção sólida. Nos fala um pouco sobre o tipo de pessoa que moraria aqui. Elaine soltou uma gargalhada de depreciação. Pessoas com um péssimo gosto para móveis. Sem falar no gosto que tem para comida, completou Arlo, apontando para a lata vazia de carne de porco com feijão. Você comeu bem rápido. São condições de sobrevivência, Elaine. Para ficar vivo, a gente faz o que deve. E vocês viram as roupas nos armários? Só algodão e gola alta. Roupa de pioneiro. Esperem, esperem. Estou fazendo o retrato mental dessas pessoas, disse Arlo, apertando as têmporas com os dedos, fechando os olhos, como um swami evocando visões. Estou vendo, gótico americano, murmurou Doug. Não, a família Buscapé, exclamou Elaine. Ei, mãezinha, debochou Arlo, com voz arrastada, me dá mais uma dose daquele caldo de esquilo. O trio de velhos amigos estourou numa gargalhada, estimulados pelo uísque e pela alegria em potencial de ridicularizar pessoas que nunca conheceram. Maura não participou. E o que você vê, Maura? Perguntou Elaine. Vamos lá, instigou Arlo. Entre na brincadeira com a gente. O que você acha que essas pessoas são? Maura olhou em torno da sala, para as paredes sem enfeites, a não ser pela fotografia moldurada do homem de cabelos escuros, com olhos hipnóticos e olhar reverentemente elevado. Não havia cortinas, nem objetos de decoração. Os únicos livros eram manuais técnicos. Conserto de motor a diesel. Encanamento básico. Manual veterinário caseiro. Não era uma casa de mulher. Não era um mundo feminino. Ele tem o controle total aqui, começou ela. O marido. Os outros observavam, esperando que dissesse mais. Vocês veem como tudo nesta sala é frio e prático. Não há sinal da esposa aqui. É como se ela não existisse, fosse invisível. Uma mulher que não importa, caiu numa cilada e não encontra outra saída a não ser uma garrafa de uísque. Ela fez uma pausa, pensando de repente em Daniel, e seus olhos ficaram mareados de lágrimas. Eu também caí numa cilada. Apaixonada e incapaz de ir embora. Seria melhor ficar isolada num vale só meu. Maura piscou e, quando a visão clareou, viu-os olhando para ela. Uau! Exclamou Arlo, em voz baixa. Isso é que é psicanálise para uma casa. Vocês perguntaram minha opinião, disse ela, tomando o último gole do uísque e pousando o copo ruidosamente. Estou cansada. Vou dormir. Todos nós precisamos dormir, disse Doug. Vou ficar acordado mais um pouco e manter o fogo aceso. Não podemos deixar que se apague. Vamos ter que nos revezar. Eu pego o próximo turno, ofereceu-se Elaine, encolhendo-se no tapete e se enrolando no cobertor. Me acorda quando for a hora. O chão rangeu enquanto todos se acomodavam, tentando ficar confortáveis sob o tapete trançado. Mesmo com fogo na lareira, a sala estava gelada. Sob o cobertor, Maura ainda vestia o casaco. Eles haviam trazido travesseiros dos quartos e o dela cheirava a suor e loção pós-barba. Era o do marido. Com o cheiro dele contra o rosto, ela adormeceu e sonhou com um homem de cabelos escuros e olhar pétreo, que pairava sobre ela e a observava dormir. Viu ameaça em seus olhos, mas não conseguia se mexer, se defender, com o corpo paralisado pelo sono. Acordou ofegante, os olhos esbugalhados de terror, o coração martelando no peito. Não tinha ninguém em cima dela. Contemplou a escuridão vazia. O cobertor havia escorregado para o lado, e a sala estava gelada. Olhou para o fogo e viu que as chamas tinham morrido, deixando apenas algumas brasas brilhantes. Arlo estava sentado contra a lareira, roncando, com a cabeça caída. Deixará o fogo se apagar. Tremendo e se sentindo dura, por causa do chão frio, Maura se levantou e colocou outra acha na lareira. O fogo pegou quase que imediatamente. E, num instante, as labaredas crepitavam, exalando ondas deliciosas de calor. Ela olhou com aversão para Arlo, que sequer se mexeu. Inútil, pensou ela. Não posso contar com ele sequer para manter um fogo aceso. Que erro ter se metido com aquelas pessoas.
Estava cansada das gracinhas de Arlo, das lamentações de Grace e do insuportável otimismo constante de Doug. E Elane a deixava inquieta, embora não soubesse por quê. Lembra Vaz do modo como ela havia olhado quando Doug a abraçara na estrada. Eu sou a intrusa, aquela que não pertence a esse quarteto feliz, pensou. E Elane se ressente de mim. O fogo agora ardia quente e brilhante. Maura olhou para o relógio e viu que eram 4 da manhã. Já estava quase na sua vez de tomar conta do fogo, de maneira que era melhor permanecer acordada até amanhecer. Quando ficou de pé para se espreguiçar, seus olhos perceberam um brilho refletido ao lado do fogo. Aproximando-se, viu que havia gotas de água no chão de madeira. Depois percebeu, na região de sombras, uma leve camada branca. Alguém tinha aberto a porta, deixando entrar uma rajada de neve. Ela caminhou até a porta, onde a neve ainda não havia derretido, e olhou para o pó fino. Marcado nele, via-se uma única marca de sola de sapato. Maura se virou e examinou rapidamente a sala, contando as formas que dormiam. Todos estavam ali. A porta estava destrancada. Ninguém se preocupará em passar a tranca na noite passada. E por que o fariam? Quem desejariam manter do lado de fora? Maura baixou a tranca e foi olhar pela janela. Embora a sala estivesse começando a esquentar novamente, ela tremia sob o cobertor. O vento uivava na chaminé e ouvia a neve batendo na vidraça. Não dava para ver nada do lado de fora, só escuridão. Porém, qualquer um lá poderia vê-la, sua silhueta recortada pelo brilho da lareira. Maura se retirou da janela e se sentou no tapete, tremendo. A neve perto da porta derreteu, levando consigo os últimos restos da pegada. Talvez a porta tivesse se aberto durante a noite e um deles se levantara para fechá-la, deixando a marca. Talvez alguém tivesse saído para verificar o tempo ou urinar na neve. Completamente acordada agora, ficou sentada, vigiando, enquanto a noite ia dando aos poucos lugar para o amanhecer, e as trevas lá fora iam se tornando cinzentas. Os companheiros não se mexiam. Quando se levantou para atiçar o fogo mais uma vez, viu que só estavam umas poucas achas. Havia um bocado de madeira no telheiro, lá fora, mas provavelmente estaria úmida. Se quisesse secá-la, alguém teria de trazer uma braçada agora. Ela olhou para os companheiros adormecidos e suspirou. Esse alguém sou eu. Pôs as botas e as luvas, enrolou o cachecol em volta do rosto e abriu a porta da frente, protegendo-se contra o frio. Saiu, fechando a porta atrás de si. O vento varria o pórtico, picando como agulhas finas. O balanço se movia em protesto. Olhando para baixo, não viu nenhuma pegada, mas o vento teria apagado qualquer coisa. Um termômetro na parede registrava menos 11 graus Celsius. Parecia muito mais frio. Os degraus estavam enterrados na neve, e, quando colocou a bota no que pensou ser o primeiro deles, o pé escorregou e ela caiu. A força do impacto subiu por sua coluna e explodiu no crânio. Ela se sentou, por um instante, zonza e piscando os olhos diante da claridade da aurora. O sol brilhava num céu azul e se refletia no mundo ofuscante. O vento jogou uma rajada de pó em seu rosto, e ela espirrou, o que só fez a cabeça doer mais. Maura se levantou e limpou as calças. Apertou os olhos contra a neve que reluzia nos telhados. Entre as duas filas de casas, havia uma área de neve virgem, convidando-a a ser a primeira a pisar naquela superfície perfeita. Ela ignorou o impulso e dobrou o canto de uma casa, esforçando-se, em meio à neve que subia até o joelho, para alcançar o depósito de madeira. Tentou puxar uma acha do alto da pilha, mas estava congelada e não saía. Apoiando um pé contra a pilha, puxou com mais força. Com um ruído forte, a madeira congelada cedeu de repente, e ela tropeçou para trás. A bota esbarrou em alguma coisa enterrada na neve, e Maura se esparramou no chão. 2 tombos num dia só, e a manhã estava apenas começando. A cabeça doía e sentia os olhos queimados pela luz do sol. Estava com fome e enjoada ao mesmo tempo, resultado de uísque demais na noite passada. A perspectiva de carne de porco com feijão no café da manhã não a fazia se sentir melhor. Pôs-se novamente de pé e procurou a acha que havia arrancado. Chutando a neve em volta, bateu contra alguma coisa. Cavou com as mãos enluvadas, sentiu um bloco duro. Não era a lenha, mas uma coisa maior, congelada e presa ao chão. Fora nisso que sua bota havia esbarrado. Ela afastou mais a neve. De repente, ficou imóvel, com os olhos fixos no que havia encontrado. Enojada, recuou. Depois se virou e correu para a casa.